eu, Lucas daquela época, não aceitaria ter o Lucas daquela época como chefe. Lá, se errou, você vai ser punido. Sou meio contra isso, porque isso dá medo de erro, né? Não é o caso. Mas como você lida depois, cara, bola pra frente, vai pra frente, olha pra frente. Como é que a gente vai fazer agora? Não vamos errar mais. Isso eu acho incrível. Mas esse é um negócio que é meio... Não se pede desculpa. Você errou, não pede desculpa. Eu lembro que eu aprendi isso no primeiro ano. Assim, cara, o horário, desculpa. Militar não pede desculpa. Normalmente, 100% das pessoas que estão viajando pra fora, potencialmente viajam pra fora do país, é o nosso mercado ideal. Que é muito difícil pra quem não passa por isso, e você sabe que você fez isso também, você teve que lidar com isso. Assim, cara, você fica refém da sua palavra quando você tá vendendo alguma coisa. Começa mais um GigaCast. Nosso convidado de hoje, cara, é que ele vai te ensinar muita coisa, eu tenho certeza, pra você poder ter os seus filhos virarem herdeiro, cara, porque esse cara aqui fez uma jornada extraordinária. Ele hoje é CEO da Nomad, antes era CEO do Viva Real, cara. Nomad, se você não tem contexto, é a conta internacional, cara, que tá crescendo numa velocidade absurda. Os caras acabaram de bater 100 milhões de dólares de run rate e eles dobram de negócio todo ano. Se você já foi pra Guarulhos, talvez você já viu a sala VIP deles imensa lá, cara, que eu frequento e, pô, sou um cliente fiel aqui, é como quando eu vou viajar, eu uso o cartão deles, é um trabalho maravilhoso. Pô, ele tem uma história muito legal, a gente se conhece faz bastante tempo, eu finalmente consegui trazer ele aqui pra vocês, Lucas Vargas. Muito bem-vindo, cara. Cara, obrigado. Feliz de estar aqui. Além de a gente se conhecer há muito tempo, desde os nossos idos tempos de mercado imobiliário, também sou parte da tua audiência aqui, então... Você estava esperando o convite há algum tempo, hein? É mesmo, cara? Tava esperando esse convite. Eu tava meio sem graça, achei que você não ia vir, cara. Legal, imagina. Fico Ô, feliz com o convite. Ô, muito legal. Por isso que eu tenho patrocinador bom, mano. Fica uns mitos que nem você assiste, cara. Pô, muito feliz, mano. Ô, posso fazer só os patrocinadores aqui rapidinho, cara? Cara, nossos patrocinadores, vou começar hoje, cara, com a Avenia, inclusive, que conhece a Avenia, não? Opa, tamo aí conversando pra ver se a gente faz alguma coisa junto. Eu troquei ideia com eles, falou que você é o Dream Customers dele, então vou começar com eles, Olha tá, aí, mano? a gente tá trocando ideia. Não, pô, cara, se você quiser mandar dinheiro pra fora ou receber dinheiro no Brasil, cara, a Avenia, eles criaram a BRLA, que é a stablecoin brasileira do real, onde você consegue muito rápido chegar o dinheiro aqui no Brasil, no B2B e tal. Imagino que vocês estão olhando pra stablecoin, né? Já tô falando com ele e tal, cara. Temos algumas coisas aí. Porque a coisa que me frustra na Nomad é que não é tão rápido quanto eu recebo na venda. Que chega em 1 hora o dinheiro e tal, na Nomad às vezes leva um dia pra chegar, não sei. Tá melhorando? Faz tempo que você não tá mexendo lá, hein? Não sei, mano, tem que mandar. Tá chegando em quanto tempo agora? Instantâneo. Porra, maravilhoso. Instantâneo mandar dinheiro de volta do Brasil pros Estados Unidos? Caraca, irmão, caraca. Não, me humilhei aqui, me humilhei. Retiro tudo que eu disse, irmão. Mas anyway, a Vênia, pô, nosso patrocinador aí, tu faz um trabalho maravilhoso, eu trago dinheiro com eles e tal. Vocês têm B2B também, não? A gente trabalha com startups. Para startups a gente faz. Para startups vocês fazem, trabalho de câmbio internacional e tal, tudo mais. Pô, maneiro demais. Cara, e aí, pô, o segundo patrocinador que a gente tem é a AW Sales, onde você consegue com facilidade criar sistemas de automação do teu WhatsApp, e eles são especialmente bons para fazer recuperação de vendas, tá? Então eles fizeram recuperação de venda pro G4, por exemplo, que tinha aquela base de clientes que, pô, ninguém mais estava conversando, aquele lead frio, morto, que você não dava nada por ele, eles conseguiram ter um ROI de 28 vezes. Você gostaria de fazer um reinvestimento com um ROI de 28 vezes? Então dá uma olhada na AW Sales. Terceiro maravilhoso patrocinador é a Insider, né? Especificamente a Insider Business. Você já deve usar a camiseta dele, a roupa deles e tal, tudo mais. Mas, cara, você talvez não sabe que ele consegue colocar estampa em qualquer uma das peças dele. Ó, tá vendo essa peça bonita aqui? Não é da Insider, mas, pô... Será que não? Será que é? Cara, metade das minhas roupas são da Insider. Aí, não, essa não é. Ah, não, desculpa. Véio. Essa daqui foi do off-site da empresa e todo mundo tá com... É outra marca. Pô. Mas, cara, metade das minhas roupas são da Insider. Caraca, estouramos demais meus patrocinadores aqui, galera. Que animal, velho. E, pô, você consegue ter um negócio tampado, bonitão, cara. Uma roupa que a galera realmente vai gostar de usar e vai ter orgulho de usar. E não vai ser aquela camiseta zoada que encolhe, fica toda desbotada no fundo do armário, fazendo a galera passar vergonha, pensando assim, nossa, essa empresa tá sem dinheiro, tá dando essas roupas horríveis para os seus colaboradores. Nada disso. O nosso quarto patrocinador é a Bart, para você finalmente resolver os teus problemas de pagamentos. Assim, como eu falo, me surpreende que ainda tem muito espaço para você ter um novo adquirente, um novo gateway no mercado, sendo que esse problema já existe faz muito tempo. E o motivo disso é porque todos os tradicionais, cara, fazem um péssimo trabalho para fazer, cara, cobrança, atendimento, não conseguem fazer soluções customizadas. E, pô, velho, vou falar, mano, no Viva Real vocês processavam bastante pagamento, né? Tinha pagamento para alguns serviços. A galera te levava, pô, jogo do Brasil de graça, tinha algum benefício assim, mano? Rapaz... Pô, na Bart tem, então fica essa reflexão aí, que é o Clube Bart, eles fazem... Só que eles só aceitam clientes, né, para pagamento acima de 3 milhões por mês, mas eles também têm tesouraria que rende, aí, pô, cara, rende bem, eu tô com todo o meu dinheiro lá da empresa, inclusive.
E, cara, o nosso quinto querido patrocinador é a Caju, que você provavelmente conhece o Cajuzinho, que é o cartão de benefícios mais amado do Brasil, onde você consegue, né, comprar vale transporte, vale refeição, premiações pro teu time. Mas, cara, eles também têm o sistema de automação da burocracia do RH. Então, agora ele tá o melhor amigo do RH, porque ele faz desde a burocracia até a documentação e também toda a parte de gestão de despesas. Então, teu colaborador tá numa viagem, precisou comprar um negócio, já compra no Cajuzinho, tu libera o saldo pra ele já compra, já tá tudo feito, já salva a documentação, já, pô, resolve tua vida sem ter que ter planilhado, um monte de sistema integrado e bora pro episódio. Boa. Resolvido aqui. E no final do episódio vai ter um pitch da Nomad aqui, agora que eu vou entender no detalhe aqui todas as novidades, né, mano? Rapaz, tem muita coisa acontecendo. Eu tô precisando me atualizar mais, velho. Mas vamos começar das origens, Lucas. Você nasceu aonde, cara? Mineiro. Unai, Minas Gerais. Unai? Você conhece essa cidade? Nunca ouvi falar. Pois é, ela é muito pequena. Ela fica no noroeste de Minas. Deixa eu ver o Unai aqui, velho. Nossa, noroeste ainda, que é a parte mais pior de Minas, assim, não? Não, é Uberlândia, né? Ou não? Então, Uberlândia é o Triângulo Mineiro. Se você pega aquela cara com aquele nariz, Uberlândia fica ali no Triângulo. A minha cidade fica pra cima. É pior? É, pior é relativo, né? Mas, enfim, tem municípios maiores, já que é um lugar com cidades mais distantes. Não, 87 mil pessoas, pô, até que não é tão Pô, pequeno cresceu, assim, na minha época, acho que devia ter 50. E, cara, você crescendo, o que seus pais faziam, cara? Meus pais são ambos aposentados do Banco do Brasil. Funcionário público. Funcionários públicos. Eles tinham esse sonho pra você também? Lógico, eu sempre pensei que eu ia ser funcionário do Banco do Brasil, porque a minha família inteira é Banco do Brasil e afins. Que loucura, cara. E aí, Sério. virou banqueiro no fim das contas também. É, depois, mas fui ovelha negra por muito tempo. Mas sim, meus pais são do interior, então, né, nasceram lá na roça, aquela história tradicional de estuda, passa no concurso, e naquela época, um concurso tipo Banco do Brasil acaba sendo bem muda a vida, né? É status pra caramba, imagina lá Unai, né? Eles não são de lá. Eles são do Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, mas quando você passa, não sei como é hoje, mas naquela época, concursos tipo Banco do Brasil, você tinha uma certa mobilidade dentro do estado. Então eu nasci nessa cidade de Unai, mas ninguém da minha família nasceu lá. E você cresceu lá ou não? Eu fiquei lá até os 13 anos. E essa cidade, não sei se você está olhando no mapa, mas é bem perto de Brasília. Então é o lugar para onde, quando você vai estudar numa cidade grande, você vai para Brasília, você não vai para BH ou outra grande cidade dentro do estado. Você evolui para Brasília ou para Uberlândia ou não? Ou Uberlândia, ou BH também acontece, mas fica a 100 e alguns quilômetros lá de Brasília. E aí você foi para lá com 13? Fui para Brasília com 13. Teus pais foram transferidos? Os meus pais, neste momento, é uma história peculiar. Minha mãe foi transferida para uma outra cidade menor ainda, que se chama Arinos, e meu pai para uma cidade que se chama Cristalina. Ambas essas cidades não eram separados, mas eles foram cada um transferido para essas cidades. E aí, como eu ia ficar meio que sozinho em algum lugar, essas duas cidades também eram pequenas, já que vai mudar, já que vai ficar... Fui para Brasília, que eu tinha alguns tios que moravam por lá, e fui fazer meu segundo grau em Brasília. Caraca, então você separou dos pais com 13 anos de idade. Isso, mas hoje eles, ambos aposentados, moram em Brasília. Então, entendi. Ficaram assim por uns 3, 4 anos, talvez, e depois voltaram a morar ali juntos de novo, quando se aposentaram em Brasília. E quem era você na escola, cara? Você era, bagunceiro, nerdola? Não, eu sou mineiro, então quando você se muda com essa idade, 13 anos, e você vai para Brasília, eu era um mineiro com sotaque, o que é alvo de bullying, né? Então eu era aquele cara mais isoladão lá, mas sempre muito nerd, sempre muito nerd. Gostava bastante, assim, todas as disciplinas, mais da exata, da humana? Exato, gostava de tudo, mas principalmente exatas, nunca tive muito problema com escola, não sabia, achava que a vida ia ser virar funcionário de Banco do Brasil, e aí na escola acabei indo para a carreira de engenharia porque era exatas, faz sentido. E então foi isso, foi sem escolha. Meus pais não têm carreira de exatas, nada disso. E fui fazer engenharia. O que você tinha de hobby crescendo, cara? Cara, no interior, você também você morou num monte de lugar também, né? Em cidades. Então, lá no interior é muito comum você ir para o clube, que no caso, o Banco do Brasil, a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. E em Brasília tem Em Brasília clube, tem uma super ABB. Eu já joguei vários campeonatos de tênis lá, cara. E Brasília é uma cidade de clube também, né? Tem um setor dos clubes lá, que é tudo um lado do outro, né? Exato. Mas na minha cidade, que foi onde eu fui crescendo ali, cara, passar o dia na ABB era o que a gente fazia. O dia, seja durante a semana, antes ou depois da escola, e no final de semana.
que é uma cidade com 50 mil habitantes, como você deve imaginar, não é que tem muitos clubes, então todo mundo meio que se concentra nesse clube. Era tudo que eu fazia, era ir pro clube. E a vida rodava ao redor disso, né? Então, campeonatos esportivos era dentro da ABB. Aí a ABB e aí os campeonatos regionais e aquele negócio. Então, a vida inteira era ficar nesses... todos os dias. E você fazia bastante esporte, cara? Cara, naquela época eu nadava e era o que eu mais fazia. Mas como a cidade é pequena, você também participa de todos. Você tem que fazer parte do time de futebol. Eu era goleiro, porque eu sou ruim e sou alto. Jogava no time de vôlei, mas o principal era a natação. Pô, maneiro. Mas eu nunca fui muito atleta, assim, de treinar, porque era a vida. Olha esse shape aí, mano. Vou falar aqui, cara. Não, nunca fui muito atleta. Então, não. Era o que eu fazia, mas era porque era pra ficar no clube, né? Não é um clube gigantesco. Mas hoje você é um cara bem saudável, né? Cara, eu sou. Hoje eu sou. Faz corrida, uma bike? Eu já fiz maratona há 10 anos. 2016. Eu fiz uma maratona. Aí check, né? Tá bom já. Foi exatamente isso. Aí eu machuquei. Eu tava treinando pra seguinte e machuquei. E nunca mais consegui fazer uma maratona. Mas eu sempre mantive corrida. Mais do que academia, mais do que esportes coletivos. Nunca joguei tênis, no interior não tem tênis, isso é um negócio interessante. Cidade do interior não tem tênis. Então é mais esporte coletivo, futebol, vôlei, natação. Era o que eu fazia. E por acaso comecei a correr, mas comecei a correr, cara, só, sei lá, depois do MBA. Foi tarde. A gente tá misturando as histórias. Eu tive uma passagem aí na faculdade que foi militar. Eu fiz Instituto Militar de Engenharia. Não sabia. Então lá, na verdade, eu me traumatizei com a corrida. Isso é no Rio, né? No Rio. Tá, então vamos chegar nessa parte da história, né? Então você se forma no ensino médio. Me formo no ensino médio, não tinha nada de militar na família, zero, não conhecia ninguém. Mas na escola, eu tenho um irmão mais velho, tá? Só pra dar uma etapa atrás. Meu irmão, ele é 4 anos mais velho, eu tenho 42, ele tem 46. 42, pô, você tá com a lata boa, hein, Lucas? Tô. Não, eu achei que você tava com 36, mano. Putz, cara. Salva aí, velho. Quando convém, a gente fala a idade certa. E aí ele já fazia essa carreira, não funcionário público? Então, o meu pai é o mais velho da família desses. Ele tem 10 irmãos. Caraca. E a minha mãe... isso, né? E a minha mãe, 16. Ela é uma de 15. E o meu irmão foi o primeiro ali, o mais velho. Meus pais, assim, os mais velhos das famílias. E o meu irmão foi, então, fazer faculdade. Então, das minhas referências, os meus tios normalmente era Banco do Brasil, Caixa Econômica, uma coisa do tipo. E o meu irmão foi fazer Direito, que não era para mim também. Então, fui influenciado pelos professores, faz engenharia. E engenharia, cara, eu não tinha também esse apego muito grande à Brasília, porque meus pais não eram de lá, meus pais não estavam lá, então... Também não era o mais enturmado da escola? Também não era o mais enturmado, né? Então, cara, posso ir para qualquer lugar. E os professores, naquele momento, me apresentaram. Tem um negócio aí que chama IME, tem outro negócio que chama ITA. Aí, vou fazer esses negócios, aí não passei no ITA, passei no IME. Fui pro IME. E você foi esperto, porque tem os caras que ficam fazendo 4 anos de cursinho, tá ligado? Pois é, eu não fiz cursinho. Porque eu não sabia, eu nem sabia que existia essa cultura de cursinho, porque eu não conhecia essas escolas. Eu não conhecia ninguém que tinha feito IME ou ITA na vida. Então, quando eu cheguei, foi muita sorte. Imagina, não sabia nada. Eu fui o último a passar. Último lugar. É porque é concurso que fala, né, nessas carreiras militares. E aí você tem uma lista de aprovados que passa lá na nota mínima. E aí nessa lista eles vão chamando, o pessoal vai entrando, aí vai desistindo, vai entrando, vai desistindo, vai entrando, vai desistindo. E aí chega um limite ali que normalmente é ao redor do carnaval, que o pessoal começa no início do ano, faz treinamento militar, essas coisas. Na hora que o pessoal vai desistindo, o último que entra é ao redor do carnaval. Eu fui o último a entrar, no limite ali. Então a aula já tinha começado, assim. Eu entrei no último dia, porque a faculdade militar tem uma formação militar. Então você tem uma parte de treinamento, acampamento, a parte de instrução militar, farda, como você usa a farda? Passar farda, tudo isso você precisa treinar, né? Total. Eu cheguei na última semana, fui a última pessoa a chegar nessa última semana de adaptação, uma semana antes de começar a aula. Então, foi meio chocante, assim, eu não conhecia nada, não entendia nada, não sabia nada de engenharia, não conhecia ninguém que tinha feito engenharia, não conhecia ninguém que tinha sido militar, então foi um negócio pesadíssimo ali. Prestou o NB, assim, cara? Prestei e passei. Mas matriculou ou nem? Matriculei. Fiquei 6 meses matriculado, porque eu não sabia se eu ia aguentar. Aí depois liberei. Você meio que ficou matriculado nas duas, né? Fiquei matriculado trancado, né? Matriculei e tranquei pra não perder a vaga. Entendi. Mas eu tinha feito o NB, tinha passado e fui pra lá. E foi bem mais fácil sofrido. Que o IME, né? Não posso dizer, mas assim, a instrução militar certamente é um negócio peculiar. De passar, assim, né?
Não, eu digo, eu trabalho com isso, eu tenho certeza. Então deve ser. É bem mais fácil. É porque eu ia dizer que é menos vaga também, né? Mas o... E o sei ITA lá. também é bem mais difícil, né? Então a fila provavelmente andou porque é os caras que falam, não, vou fazer mais cursinho pra passar. Isso é um negócio que ia acontecendo, então o cara ia pro IME, abria uma vaga no ITA, o cara às vezes ia do IME pro ITA, ou desistia do IME mesmo, porque o regime militar no IME é bem mais forte. Pô, eu tenho uma menina do IME que trabalha com a gente, vários meninos do ITA, assim, cara, a galera do IME é muito mais sofrida, tá ligado? Tipo, não dá nem pra comparar. Não, a instrução militar ali dentro do IME, ela é mais... A gente conhece, são faculdades irmãs ali, né? O pessoal que você conhece muito. Não, do ITA é mó golpe, mano, os caras fazem nada, tá ligado? E você tá lá ainda, né? Você tá em São José, né? São José. Então, você deve conhecer bem também lá o ambiente. Mano, os caras não fazem nem formatura quase, pô. Então, esse é o ponto. E no IME todo dia tem que fazer formatura, né? Naquela época, o IME tinha 2 carreiras, que era quem vai seguir no exército e quem vai sair. Acho que isso ainda, na verdade, ainda existe isso, tanto IME quanto ITA. Mas naquela época, na minha época, você, durante o período que estava na faculdade, você servia 100%. Usava farda todo dia, assistia a aula inteira de farda, fazia tudo, né, ao longo do período da faculdade. Quando terminava o curso, tirava serviço, tudo aquilo, arma, treinamento de tiro, etc. E quando terminava os 5 anos de curso, aí você seguia a carreira civil, que foi o que eu fiz. Mas durante os 5 anos foi sofrido, foi bem sofrido. O Jota, meu sócio lá na Lud, ele fez naval e tal, cara, ele conta esse negócio que, pô, era o dia a dia, eu tenho certeza que é, mano, sol do Rio de Janeiro destruindo você de farda completa, não pode mexer, tá ligado? Isso aí. E, pô, a dele ainda era branca, né? A dele era branca. A minha era marrom, né? Sempre tem alguém pior, né, cara? Olha, eu querendo contar vantagem aqui. Mas era isso. Mas, então, aí quando a gente falou lá, muitos anos depois de corrida, eu me traumatizei, porque na época da faculdade tinha que correr. Eu era gordinho. Era bem gordinho. Não era todo dia, mas várias vezes por semana. Enfim, era parte da formação. E aí tinha aquele negócio, era de manhã normalmente. Aí os últimos chegavam na corrida, vai tomar banho, entra na fila. Aí o último da fila não pode atrasar, porque... E aí se atrasar, você é punido, vai preso. Então era um negócio com uma certa pressão. E aí rolou quase um trauma, assim, meio pesado. Eu fugi, às vezes, da corrida. Era um negócio meio... Não foi fácil. Não foi fácil. Eu quase desisti. Quase desisti. Por isso eu fiz outra faculdade. Tu fez outra faculdade? Muito nerd, cara. Você se formou? Eu não me formei. Eu me formei. Mas antes de me formar, no meu primeiro ano, eu fiz vestibular para administração na FRJ. E aí passei e fui fazer. E eu falei assim, vou começar esse negócio. Porque, não sei se você conhece ali no Rio, o IME fica na Praia Vermelha. Sim, e a FRJ na Ilha do Governador. Mas a administração tem um campus ali. Então era do lado, encostado, bem perto. E aí eu comecei a fazer administração em paralelo, falei assim, daqui a pouco eu vou desistir desse IME aqui, não vou gostar. Aí comecei a fazer administração. Era noturno. Então eu fazia IME e à noite fazia administração. E tipo, sair e fazer o que você quisesse de noite não tinha problema, assim, tipo, não tinha muito conflito com o IME? Tinha conflitos, mas, porque às vezes você tira um serviço, às vezes tem uma semana, né, que o regime militar ali, ele é não flexível, você segue aquela agenda. Mas o curso de administração era em grande parte noturno. Então deu para acomodar. E depois mais fácil também, né? Mais fácil. Acho que as matérias mais analíticas tendem a ser, especialmente no curso de formação, é pesado, né? Normalmente você não tem uma pergunta normalmente genérica, aberta, de uma matéria de humanas, por exemplo, discorra sobre. Por vezes, eu não tô falando que é sempre assim, mas por vezes você consegue ainda dar um migué ali na... Tem uma galera que fez administração, sei lá, aqui na USP fala assim, não, mano, administração é bom senso aplicado, tá ligado? Então, assim, no caso da engenharia, assim, foi mais difícil. Então, sim, era mais fácil, mas para mim o principal do desafio do IME é que era militar, então assim, você não pode faltar, nenhuma aula, vai faltar punição. Você não pode dormir na aula, você está assistindo de farda, né? Hierarquia, disciplina. Então, assim, é inegociável o curso de engenharia no IME, cara, você não tem DP, você repetiu, você é expulso. Não é? Qualquer matéria você é expulso. Então, é diferente. E aí, na FRJ, não. Então, é flexível. Mas aí eu comecei a fazer administração na FRJ. Então, primeiro ano fiz IME, o segundo ano comecei a fazer administração na FRJ, pensando que eu ia, daqui a pouco, desistir, fechar o IME e ficar só nessa administração, mas também não fui muito... Não é que eu estava muito crente que aquela administração ia funcionar, que eu ia gostar e tal, não gostava muito. Fui tocando os dois. Formou nos dois? Me formei nos dois. Na verdade, eu quase desisti dos dois. Caraca. Eu tranquei, fui fazer intercâmbio, fui pro México. Cara, eu desisti de muita coisa na vida. Eu sou muito chato, assim, muito intransigente e eu sou meio
cabeça dura. Você desistiu de muita coisa na vida? O tempo inteiro desisto. Pô, mas você não desistiu desses dois aqui que você deveria. Mas aí fui fazer meu intercâmbio lá, fiz pela IESEC, tranquei as faculdades e fui trabalhar na Price, no México, como auditor. Mal sabia contabilidade no Brasil, imagina ser auditor na Price, no México. Fiquei lá 1 ano, quer dizer, era pra ficar 1 ano. Deu 6 meses, eu meio que desisti, fui encurtando assim, voltei também. Mas eu consegui me formar nas 2 faculdades, depois que eu Que loucura, voltei. cara. Então você foi aguentando. Fui aguentando, mas eu sou meio chato, não gostava. E aí, cara, assim, é muita coisa ruim, mas o que você, leva do militarismo pra gestão de empresa? Cara, como todo e qualquer desafio na vida, é incrível depois que você supera, né? Cara, você não aprende nada no sucesso, você aprende na desgraça, né? Essa é a verdade. Então, cara, tomar esporro, você aprende. Mas você só vê isso, você não consegue ver isso durante, né? Então, o exército, acho que em retrospecto, eu até hoje não tenho nem família que está no exército, e eu tenho muito pouca relação, né, inclusive, né? Muitos saem ali depois, né? Já faz 20 anos que eu me formei, né? Então, faz muito tempo. Mas o exército tem um negócio que é muito consistente à cultura. E o exército é muito parecido, em muitos aspectos, com ambientes acadêmicos de faculdade pública. Muito. Tem 2 negócios que são inegociáveis no exército. Hierarquia e disciplina. São 2 pilares, né? E, cara, você pode criticar, você pode não gostar, mas é muito consistente como todos os processos ali dentro fazem sentido. Cara, você chega, você vai ser sempre um cara que vai responder para um cara que está em cima. É hierarquia. Não se discute. É uma instituição secular, cara, Forças Armadas. É incrível como que esses caras conseguem fazer a manutenção e como isso é fundamental para seguir mantendo a ordem lá dentro. E olha que incrível. Acho que recentemente, com discussões políticas nos últimos anos, tem ainda, obviamente, o negócio transformou aí para política, mas se você pega naquela época, né, início dos anos 2000, ainda era uma das instituições, as Forças Armadas, com maior admiração no país. Então, uma instituição que tem, assim, secular, absurdamente admirada, estável, que tem ali, cara, num país que não tem guerra, o país aceitar isso, é um negócio muito louco, muito incrível como você constrói uma cultura que é absolutamente diferente das nossas culturas startupeiras recentes, né? Mas quão consistente é aquilo. É impressionante. Você pega universidades, de forma geral, a mesma coisa. É hierarquia, é a casta, né? Tem os grupinhos, assim, quando você começa a entender as culturas. É muito legal você entender que tem culturas diferentes que podem ter sucesso. Tem algum ritual que você traz hoje pra gestão, que, sei lá, que tá meio parecido com algo lá? Tipo, algo que você faz pra ter uma cultura mais forte na empresa? Cara, eu não sei se ritual, mas o outro ponto, que é o que eu falei de disciplina, para mim, é o traço que eu mais valorizo nas pessoas. Eu não tô falando que é seguir regra, mas é definir um objetivo e buscar ele no matter what. Então é menos uma questão de ser um princípio da empresa, mas mais um comportamento que eu valorizo. Então, hoje, e é difícil você... Como comportamento de forma geral, é muito difícil você identificar, né? Como identificar numa entrevista, num processo? Super difícil. Mas é o tipo de comportamento que, no exército, eu comecei a entender que existia que lá era não negociável, né? Cara, hierarquia tá aqui. Você responde para a pessoa que está em cima e ponto. Isso não é negociável. Disciplina, assim, cara, você vai fazer. No exército tem um negócio que é meio... Eu fico nessa dualidade, falando sobre isso e falando que eu não sou desse mundo, eu sou diferente. Mas tem um negócio que é, não se pede desculpa. Cara, você errou, não pede desculpa. Eu lembro que eu aprendi isso no primeiro ano. Assim, cara, o horário, desculpa. Militar não pede desculpa. Tipo, vou fazer diferente, culpa é minha. Não fala, só cala a boca, fica quieto. E na próxima você não faz mais, e ponto, entendeu? Entendi. Só que assim, essa cultura, esse absorver esse negócio e falar bola pra frente. Beleza, errou, bola pra frente. É que lá, se você errou, você vai ser punido. Eu sou meio contra isso, porque isso dá medo de erro, né? Não é o caso. Mas como você lida depois, cara, bola pra frente. Foda-se.
vai pra frente, olha pra frente. Como é que a gente vai fazer agora? Não vamos errar mais. Isso eu acho incrível. E essa disciplina, esse ângulo... Cara, eu sou pró-erro o tempo inteiro. Pró-erro. Então, é um aspecto diferente, vou reforçar. Mas o ter esse tipo de comportamento, que para mim é uma essência, que empreendedores tendem a ter, empreendedores que têm essa obsessão, é o traço da obsessão que conecta com a disciplina. Assim, cara, vamos fazer um negócio. Não sei como, tá, que vou fazer. Não sei como, vou fazer. Vou tocar. É mais do que motivação. É um traço além. Eu não preciso estar motivado para fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Tipo, falou que vai fazer, vai fazer. Vou executar. Eu tenho um objetivo. É irracional esse nível de engajamento, sabe? E lá era um negócio que era forçado. Mas eu via que as pessoas que mais tinham uma vida tranquila, de certa forma, num ambiente como esse, eram aqueles que não precisavam pensar a respeito. Cara, vou fazer. O que mandar eu faço e é isso aí, tá ligado? É o que mandar. Lá é isso, é o que mandar. Só que eu espero não precisar ser mandado. Porque aí minha vida vai ser mais fácil, ninguém precisa me mandar. Você ou em geral? No exército, certo? No ambiente assim. No ambiente assim, cara, você precisa ter disciplina, você precisa fazer o que é a sua obrigação. Se alguém precisar falar pra mim que eu preciso fazer, eu tô errado, certo? Porra, eu vou tomar um esporro, Cara, deixa eu só fazer, vou fazer pra não precisar. Então, este tipo de predisposição para assumir as suas responsabilidades com a maior disciplina possível, e para mim esse traço da disciplina é esse engajamento que transcende a motivação. Não precisa estar motivado para fazer. Cara, eu tenho essa responsabilidade, não tem que fazer, vamos fazer. Mas talvez isso inibe a proatividade, talvez, né? Eu não acho. Eu acho que esse é o ponto. Cara, o que eu espero é que as pessoas estejam proativas a ponto de não precisar ter nem que nunca no ambiente precisar ser cobrado. Assim, tudo isso é hipotético, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é uma discussão quase que abstrata. Assim, como ser motivado, como ser disciplinado, como entregar. Na prática, a organização cresce, você tem governança, você tem ritos, accountability é importante. Vamos ter combinados e definir expectativas e responsabilizar as pessoas com quem que é o dono. Beleza, tem isso. Se eu tiver pessoas que têm esse aspecto da disciplina lá em cima, essa casca de governança, ela se torna quase irrelevante. Porque a gente sabe que todo mundo vai entregar aquilo que é esperado de todo mundo. Entendeu? Entendi. Só que no exército existe a punição. Coisa que eu não concordo na cultura que eu construí. E é por isso que eu não coloco esse traço dentro da cultura. Mas se as pessoas tiverem isso dentro delas, eu entendo que elas entregam mais. Cara, você diria que uma pessoa que não tem uma boa forma física é disciplinada ou não? Existem aspectos, né? Eu não generalizaria. Esse é o meu preconceito, assim. Eu acho que a forma física é uma manifestação é a manifestação mais óbvia da sua disciplina, assim, da primeira impressão. Eu acho que existem aspectos diferentes, mas eu entendo a sua conexão. Se a pessoa entender que manter a forma física é importante, aí eu concordo. Mas Entendi. não necessariamente ela vai entender isso. Entendi. Né? Porque, pô, se ela não vê valor nisso, fala assim, tipo, mano, sou um cara casadão, pra mim tanto faz, eu gosto de comer, eu nem ligo muito se eu não tenho entendimento que isso tem impacto. Tá todo mundo na moda do auto-live agora. Todo mundo lê, Então, eu sou um desses. Tô nessa. Não tenho diabetes. Mas tô aqui com o meu monitor aqui. Né? Cadê? Tô aqui não tem, tô nessa. Assim, tem um monte de aplicativo, monitora os negócios inteiros. Tô nessa. Monitora tudo. Monitora. Faz o treininho aeróbico, o treininho anaeróbico. E aí, vamos musculação. ver. Faço esses... Nos Estados Unidos, como eu vou muito, tem muita startup lá, né? E, putz, direto eu faço uma de colher sangue para medir alguma coisa. Porque lá pode, né? Você chega em casa, você manda pelo correio. Então, eu faço muito. Então, se eu estiver fora de forma, você pode me julgar.
Que você tá sendo indisciplinado. Porque, exato. Que você valoriza. Isso, exatamente. Entendi. Não, pô, faz total sentido. Mas acho que a gente concorda, não? Eu também valorizo muito, mano. Pô, esse autolive achei interessante. Falei assim, não, agora todo mundo é do autolive. Dá pra ver que a gente mora numa bolha mesmo, né, cara? Porque, pô, realmente no Vale do Silício, irmão, só o que se fala, né, mano? Só a Piratia, Brian Johnson. Os últimos poucos anos, todo mundo conhece. E é um movimento ótimo, né, cara, honestamente. A gente tá trazendo mais saúde pras pessoas, fazendo todo mundo, pô, entender melhor o que é bom, o que não é pro longo prazo da vida, né? Super! E, cara, esses caras do Vale do Silício que têm dinheiro, tomam decisão sobre onde investir pra descobrir, pô, bora, longevidade, bom pra todo mundo, no fim das contas. Maravilhoso, né, vai propagando. Quanto mais a gente aprender sobre isso, mais o mundo fica melhor, né, cara? Mas vamos voltar pra história aqui, então. E aí você, cara, forma nas 2 faculdades, teve estágio no caminho, alguma coisa? Não? Cara, tive estágio, eu trabalhei na Accenture durante um período lá da faculdade. A Accenture é a empresa com mais colaboradores do mundo, eu acho, né? Acho que eles fizeram umas aquisições aí, mas sim, eles são gigantes. E e fazem tudo, né? O que você fazia? Estagiário, né? Então, era um momento muito inicial. Eu trabalhava em projeto de implantação de sistema e eu era parte do time, era um projeto grande, e eu era parte do time que controlava as finanças do projeto. Então, quando você tem um projeto de consultoria com dezenas ou centenas de pessoas, consultoria de tecnologia, você vai implantar um sistema dentro de uma grande empresa, cara, colocar um monte de gente para conversar com a própria empresa, ver como que você vai fazer, implantar um novo, fazer coexistência, deploy, etc. E aí essas pessoas, elas são custo para o cliente. Então, quando o projeto é grande e você tem que fazer uma orquestração desses, como uma empresa de tecnologia. Agora, imagina uma empresa grande que tem um monte de time implantando um monte de sistema diferente que precisa, alguns vão, cara, vamos esperar, tem dependência, tudo isso. Imagina, 20 anos atrás, mesma coisa. Agora, se o projeto é grande, o custo das pessoas pode ficar grande. Então, você precisa ter um time financeiro para ficar orquestrando a alocação dessas pessoas e a alocação do budget do cliente. E tinha um gerente financeiro alocado dentro desse projeto e eu era um estagiário desse time. Nossa, então era gigante o projeto, né? Era um projeto, era o maior projeto do Rio de Janeiro. Não sei se era do Brasil, mas era o maior projeto do Rio de Janeiro, que era um projeto de telecom, de uma das grandes aí. De uma das grandes, tem esse negócio que não pode falar, né? Não sei se pode, eu acho que já passou o tempo, mas enfim, era um desses projetos. E, cara, o que era o projeto? Era transformação digital? Exato. Mas era tipo hardware on-premise, assim, ou... Cara, RP? Isso, era uma mistura, porque naquela época, início dos anos 2000, quando a formação... Foi antes de 5, eu me formei em 5, deve ter sido 2003. Era a época que estavam as grandes telecoms, teve o processo da privatização, e aí, então tinha muita integração das empresas, e aí basicamente tinha reconstrução dos sistemas inteiros, então, normalmente era ao redor de RP, não era a parte de infra, né, de telecom, mas a parte interna, você junta um monte de empresa ao redor do Brasil, que tem sistema de tudo, de RP, sistema contábil, sistema de pagamento, putz, cara, folhas a pagar, tudo. Então, todos os sisteminhas ali das diferentes empresas. Foi um processo de consolidação dessas várias empresas que foram, né, privatizadas. Isso foi antes ou depois do México? Isso foi antes. Então você aprendeu a contabilidade aí já, pelo menos, para levar pro México, né? Acho que era Brasil, né? Mas enfim, comecei a dar uma olhada na contabilidade Brasil. Chegar lá, contabilidade mexicana foi um pouco diferente. E aí você falou, porra, não quero essa vida não, ou você achou maneiro? Porque depois você trabalhou em consultoria depois, né? Trabalhei em consultoria na BEM depois. Quando eu me formei, eu fui pra BEM. E aí já foi meio que isso, Accenture, BEM... Então foi Accenture, tranquei as faculdades, fui pra fora. México. Fiquei na Price como auditor, né? Voltei. E aí... Price e PwC, né? PwC, exato. Consultoria, precisa definir o que é consultoria, né? Então, qualquer coisa. Exato, fazer qualquer coisa. Então, a consultoria da Accenture era a implantação de projetos de tecnologia. Accenture, Price, PwC, é auditoria, que cara, vamos revisar processo, demonstração de resultado, né, financial statements, e ver se está tudo certinho. E isso também é um negócio muito amplo. É só conferir, mas na verdade os diferentes tipos de indústria exigem diferentes tipos de modelagem, de controle, etc. E acompanhamento. Você é um cara muito viajado. Essa foi a tua primeira viagem internacional maior, assim? Não, já tinha... Que eu morei, sim.
eu não tinha feito intercâmbio antes para nenhum lugar. Tinha feito uma viagenzinha aqui e ali e tal. Exato. Possível que... Eu nem acho que eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda. Você pegou muito essa pira de viagem nessa época e tal? Não. Cara, então, esse negócio de intercâmbio, eu não fiz no segundo grau, né? Então, na faculdade, putz, isso é legal, vou fazer, vou considerar fazer, tava naquela, e aí quando tava nas duas faculdades, assim, cara, vai ser o melhor momento de fazer, porque eu não aguento essa faculdade, deixa eu ir, dou uma respirada. Voltei. Então, foi por isso, não é que eu... Não tive na minha infância, né, meus pais, assim, essa cultura de viajar. Então, não tinha essa pilha ou essa vontade. Então apareceu depois, né? Apareceu depois, Então, vamos chegar lá então. E aí, tranquilo. Cara, e aí você chega, pô, entra na BEM, aplicou pra outras coisas. Me formei. O IME ainda era a minha principal faculdade. Então tinha o FRJ e tinha o IME. Mas o IME era onde eu ficava mais tempo, né? Período integral. Você morava também? Eu morei lá no início, depois você podia morar fora, então eu morava fora. Mas o tempo de dedicação era desproporcional. Então eu ficava muito no IME, a comunidade, as pessoas. E aí eu fui... não é que eu conhecia, como eu falei, sempre fui muito perdido, assim, não tinha muitas referências, não conhecia carreiras possíveis. Naquela época, 2005, 2006, era a época que consultoria estava crescendo no Brasil, empreendedorismo não existia, e tinha o mercado financeiro também, né? No Rio, o mercado financeiro não era tão forte. Tinha alguns bancos que acabam sendo referência e tal. Então, cara, feira de recrutamento, o pessoal baixa na faculdade lá, eu vou fazer o que o pessoal está falando aqui, era consultoria. Então, consultoria era o pessoal ia recrutar no campus. E foi por isso que eu fiz o processo. E aí entrei na BEM. E, pô, o processo você fez aqueles cursinhos de consultoria e tal? Não fiz cursinho, mas tinha umas apostilas. Essas apostilas rodavam na faculdade, imagino que seja assim até hoje, né? Que tem que fazer os processos os cases, né? Então, consumia aquilo, me preparava para aquilo. E o IME era uma faculdade pequena, ainda é. Não formava 100 pessoas por ano. Então, o meu curso, que era engenharia de telecom, formaram, sei lá, 5 talvez. E daqueles que iam sair para o mercado civil, eu e mais alguma coisa, 2, sei lá. Muito pouco. Então, não é que você tinha um grupo muito grande. Só, imagina, minha engenharia, quase ninguém. Das engenharias todas, algumas poucas dezenas de pessoas saíam. Você tinha umas matérias que fazia só você, mas 3, 4 pessoas. Tinha turma que tinha uma pessoa. O professor. É muito pequeno, muito pequeno. Então, o clubinho ali muito pequeno, você acabava tendo referência talvez à turma imediatamente anterior à sua, ou 2 para trás, que também começou a sair, tinha um pessoal que estava indo para consultoria. Então, foi isso. Era o que fazia sentido ali, era a carreira, a carreira da vida, na verdade, né? Era como a gente vê, então, cara, a carreira da vida. Assim, hoje tá um pouco, né, mais embaixo e tal, mas, cara, sei lá, até 3 anos atrás era uma das melhores carreiras pra você ganhar dinheiro na vida, né? Cara, eu ainda acho que isso não mudou. Eu acho que, como carreira, segue sendo incrível, cara, de trilha, né? Pra quem quer seguir aquilo, eu não gostei. Mas pra quem quer seguir, eu não gostei porque não é um tipo de carreira diferente da que eu hoje vejo, entendo, olho pra trás e falo, cara, que legal, é isso que eu quero fazer pra da vida. Mas lá, pra quem quer e gosta daquilo como carreira, faz total sentido. Putz, é incrível. Mas eu nunca tinha visto assim, igual teve recentemente, sei lá, McKinsey fazer um layoff, assim, tá ligado? Né? Tem ondas. Tem ondas? Opa, sim. Quando eu fiz MBA em 2009, foi na crise de 2008, teve uma onda ali também. Então tem ondas. Quando tem dinheiro no mundo, acaba inflando mais, aí, pô, quando acontece tem que cortar. Exato. Mas aí eu fui pra BEM, logo depois que eu formei, foi minha primeira carreira depois da faculdade. Como é que é o começo? Eu sei que no começo eles fazem, tipo assim, pô, 3 meses só de treinamento, onboarding, assim, alguma coisa assim, né? Teve um treinamento, cara, é uma das indústrias mais estruturadas e com repositório, com apoio, com treinamento, cara, porque é grande, tem no mundo inteiro essas consultorias internacionais, o processo é muito parecido para formação, então tem conhecimento que pode ser compartilhado, então tem essa cultura global já nas consultorias internacionais, e assim, o ativo que eles vendem são as pessoas, né? Estão vendendo consultorias, vendendo esses consultores aqui alocados. Então tem muito valor sendo dado ali no consultor. Normalmente são pessoas muito bem formadas, que vêm das mesmas escolas,
né, que vem dos mesmos lugares, com objetivos muito parecidos, com formação parecida, que teve assim uma carreira, é tudo muito parecido. E a carreira ao longo do tempo, é claro que existe uma pirâmide, então o pessoal vai saindo, mas os degraus de crescimento dentro da carreira também são os mesmos. Cara, virar um gerente, né, você entra como analista, cara, analista, o que você tem que saber? Você tem, né, a parte analítica. Hierarquia, disciplina. Tem, lá também. Lá tem também. Tem uma parte de comunicação com o cliente, gerir cliente, e aí depois daquilo você vira gestor. Então você vai avançando na carreira para falar cada vez mais gestor de projeto, vira gerente, e no fim você vira um sócio que é um mais comercial. Cara, é isso. É analítico, gestor, comercial. Tá aqui. Se você não for um bom gestor, muito pouco provavelmente você vai conseguir virar nível 2 ali, desses 3. E se você não for um cara comercial, muito provavelmente você vai ter uma carreira de muito sucesso ali em cima. Não é absolutamente impossível, mas é isso. Então, beleza. E como consultor, tem umas coisas que são muito importantes. Assim, cara, você tem que fazer um projeto, entregar para o cliente, tem que gerir o cliente, é entregar o projeto, não é tocar na prática, no dia a dia. Então, algumas dessas coisas, você sofre mais ou menos, dependendo da sua predisposição a ficar ali dedicado naquele tipo de trabalho. Então, desculpa, você estava perguntando, assim, cara, e como é que é treinamento? Acho que aí as diferentes consultorias têm seus métodos que devem ser particulares, mas como essência, justamente porque tem esses degraus, cara, tem os treinamentos ali para os diferentes níveis, não é só 1, 2, 3, né, ao longo da jornada, que são, assim, cara, é para o resto da vida. Até hoje, acho que tem certas coisas que ao longo da vida você poderia aprender, mas se você não dedicou tempo para fazer, pouco provavelmente você vai dedicar depois que você passou do momento. Exemplo, cara, modelar, fazer macro em Excel, né? VBA. Tem certas coisas que assim, hoje você não precisa. Mas, putz, cara, é pra mim, eu acho que é uma vantagem incrível ter feito um monte de modelo lá e programar aquele negócio super intenso ali para os clientes. Cara, hoje, para mim, se aplica certas coisas que por vezes você não imaginaria que você precisaria, mas que eu faço uso disso. Exemplo bom, fundraising. Cara, vamos fazer fundraising hoje, lá, tem que ir lá. Tem um modelo. Cara, eu poderia chamar CFO ou alguém para ir lá e dar duplo clique no modelo. Cara, hoje eu tenho na média, no espectro, um conhecimento muito bom de modelagem. Eu dou uma usada no modelo, se precisar, mais do que outra pessoa que não passou por esse tipo de processo. Isso me ajuda pra caramba. Tu não rela no mouse, né? Certeza. Não rela no mouse, obviamente. Exato, exatamente. Cara, é bobo, mas são compound. Assim, acho que tem as histórias, é sempre anedótico, mas o Steve Jobs falando que ele fez lá aula de caligrafia, né, e o quanto isso teve impacto, para mim é uma coisa. Assim, cara, eu ter feito consultoria 2 anos e meio, eu fiquei 2 anos e meio, desisti antes da hora, né, fui fazer mestrado antes do tempo, que o tempo normalmente é mais do que isso, foi antes do tempo que eu, cara, não dou conta mais. Mas o tempo que eu fiquei lá, cara, comunicação, slide, esses aspectos, né, o quanto estrutura de comunicação, tanto verbal quanto visual, que para consultoria, se você é um analista, é isso que você precisa, é modelo, análise e como comunicar isso. Num slide, numa mensagem, num frame, numa estrutura. Para mim, cara, isso é incrível. E até hoje eu sou obcecado com essas coisas, porque eu vejo o valor. Então eu aprendi e, cara... O que você leva para um onboarding da Nomad ou que você fez no Viva Real, assim? Desse treinamento e tal, desse desenvolvimento? Assim? Cara, eu não sei se é pro onboarding, mas... especialmente no Viva Real, que eu entrei como head comercial, eu fui a pessoa que quando eu entrei, eu assumi muito do que se chama de planejamento comercial, ou o pessoal chama de administração de vendas em alguns outros lugares, né? Então, esse time normalmente analítico, de planejamento, de apoio para a equipe comercial, eu assumi. E o modelo do Viva Real, que era um modelo de assinatura, grande parte da receita ali do Viva Real é a assinatura de corretoras imobiliárias, né? Então é um modelo de assinatura, de recorrência, em que ter uma análise de cohort é importante, churn é uma métrica super crítica, e a modelagem disso,
Claro que ela foi evoluindo, mas quem fez por muito tempo, com os prós e contras, fui eu. E isso causa problemas no resto da organização, porque, beleza, se eu fico centralizando isso, provavelmente eu não delego. E aí, mas eu vou construindo. Você conseguiu trazer muito do aprendizado, mas do treinamento, assim, sei lá. Cara, de treinamento eu não acho que eu tenha conseguido ser um bom propagador. Acho que não. Eu sempre tendo a ser mais centralizador, eu acho. E acho que não, tem alguma coisa que você gostaria de ter aplicado mais, assim? Ou, tipo, que você acha que tem espaço e tal? Eu tô pensando bastante nisso, assim, né? Então a gente tem hoje escalando bastante uma operação de editor de vídeo, especificamente, tá ligado? Então eu tenho pensado muito, tipo, pô, como que eu faço esse cara chegar e fazer ele virar muito bom, muito rápido, assim, sabe? Cara, eu sim acho que tem oportunidade de trazer um ferramental analítico para a organização inteira, sem exceção. Sem exceção, todo mundo poderia ter. E certamente lá, nessas empresas de consultoria, todas elas têm esse pacote, né? E como grande parte das pessoas de uma empresa de consultoria são consultores, não é só, você tem né, o DNA ali, você tem uma estrutura de gestão do negócio. Mas grande parte da empresa, especialmente em escala, é o time que está na ponta fazendo consultoria de fato. Então, a empresa ela roda muito ao redor dos consultores. Então, toda essa parte de treinamento é fundamental. É o core do negócio. Né? Vamos desenvolver o pessoal, as pessoas estão no centro. Produto. Então, acho que então, esses treinamentos, cara, o treinamento de analista, eu acho incrível. Eu ficava, enfim, encantado, assim, com frameworks, né, com metodologias. Pô, você vai analisar... Hoje tem certas metodologias, teorias que são tão relevantes que se tornaram marca, né, matriz BCG. Né? Marca, todo mundo, em grande parte, entende o que quer dizer. Isso surgiu como um frame dentro da empresa. Vamos aplicar, se for analisar portfólio da empresa, como é que o portfólio dentro da empresa se compõe e como você deveria geri-lo. Então, como esse, alguns que não têm nome necessariamente, vieram dali. NPS é uma metodologia da BEM, que surgiu lá dentro. Fazer uma análise, depois de olhar centenas de milhares de clientes, sei lá quantos. E hoje a gente fala NPS, mas a origem dele é, na verdade, e o sucesso, em grande parte, veio porque o NPS foi a melhor métrica de correlação de crescimento dentro da indústria. Então, quando o NPS surgiu, a grande uau do NPS é que era a métrica que mais dava correlação de crescimento dentro de uma indústria. Então, se você pegasse o NPS dos bancos do Brasil e você plotasse o NPS, era a métrica que mais tinha correlação com crescimento. Então, se o NPS fosse maior, você ia crescer mais dentro da indústria. Crescimento relativo. É isso que é o NPS. Você é fã do NPS hoje? Eu continuo sendo, tanto que eu falo isso aqui, né? Então, tem vários desses frames que tem motivo por trás, né? De por que, cara, em consultoria tem muito disso. Então, toda essa parte analítica, cara, eu acho ela, incrível. Eu acho que eu sou muito obcecado com esse negócio de te olhar e tal. Mas, se pudesse transferir isso como parte de treinamento, eu acho incrível. NPS da Nomad. NPS da Nomad. Qualquer métrica, na verdade, qualquer análise, assim, acho que como formação, e não só na empresa, em todo, acho que... Não, qual que é o número? Qual é o NPS da Nomad? 80, pô. É bom? É bom. Qual que é o normal de banco, assim? As fintechs subiram muito esse nível. Que bom, né? E subiram tanto delas, quanto fizeram os bancos correr atrás e subir. Então, na indústria varia, mas 70 já é entendido, já é... Você já vê várias empresas que estão com 70, assim, especialmente fintechs, né? Que normalmente vêm com um produto específico, focado e tal. Pô, maneiro demais, cara. E aí 2 anos e meio lá, e aí foi pro MBA. 2 anos e meio lá. Financiamento? A BEM pagou. A BEM pagou? Pagou, cara. Não tive culhão. Mas aí você não voltou depois, voltou? Não, voltei. E aí eu tive um trampinho pra me resolver. Mas eu tive que pagar a BEM de volta. Mas foi o financiamento da BEM, então, no fim das contas. Foi. Eu apliquei antes da hora, normalmente... 4 anos? Normalmente no Brasil são 3 anos e meio. Essas coisas também variam por faculdade, por momentos e épocas. Mas naquela época a regra era com 3 anos e meio você vai. Tanto que algumas empresas como a McKinsey, que é muito parecido, tinha o chamado 30 year out, que é você passa 2 anos e meio aqui na McKinsey, o terceiro ano você pode trabalhar em algum outro lugar e aí depois você vai para o MBA.
né? Então, acho que até hoje tem um pouco disso, né? Esse negócio do third year out. Tem. Então, na Bain não tinha isso. Então, você ficava os 3 anos e meio e aplicava. Então, no meu caso, eu com 2 anos e meio apliquei e fui. Por quê? Você queria muito ir, assim? Porque eu não queria ficar na Bain. Entendi. Não é que era na Bain, eu não queria continuar em consultoria. E eu tava meio perdido. E o MBA, entre os vários objetivos que você pode ter com um curso como esse, é descobrir outra coisa da vida. E para mim foi, obviamente, transformador. Mas para mim o objetivo era não sei o que fazer. Não sei. E tô na Bain e é uma carreira incrível, mas eu não acho que eu vou gostar de seguir nessa carreira. Por quê? Então, aí acho que hoje, em retrospecto, é mais fácil. Mas na época eu nem sabia o que fazer. Tanto que o MBA era ótimo, mas eu não era feliz com aquilo, né? Com me vendo ali como um consultor. Mas era por causa das horas? Não era por causa das horas. O principal... Então, voltar um pouquinho. Eu não era, quando eu cheguei na Bain, proativo. Não era. Acho que terapia me ajudou a entender algumas dessas coisas, olhando para trás. Na época eu não entendia. Acho que o IME me fez não ser proativo. Eu tava guardando esse negócio, porque quando a gente tava falando, porra, mas você tá falando de disciplina lá, e aí? Então esse cara não é proativo, esse cara é só um pau mandado. Em parte sim, mas foi isso. E, para dar um exemplo, a gente vai lá, o cara, seu co-founder, que fez Naval, né? Cara, normalmente disciplina, você segue ali, você segue a ordem, manda fazer, você faz. Para dar um exemplo, pô, teve 7 de setembro agora há pouco, né? Desfile de 7 de setembro, Forças Armadas, o pessoal vai lá e desfila. Eu me lembro, porque eu tomei um esporro no 7 de setembro, a primeira vez, que eu me esqueci e tal. Mas você não... vamos desfilar. Todo mundo vai lá, coloca a sua fardinha, vamos entrar no ônibus, senta e tal. Na hora que chega lá perto do lugar que vai desfilar, o ônibus para. Na hora que o ônibus para, você faz o quê? Nada. Você fica parado e espera alguém falar, desembarcar. Aí você levanta. Essa é a vida do Exército, né, das Forças Armadas. Você não levanta sem alguém te falar que você pode levantar. Então, quando eu fui fazer minha consultoria, assim que eu cheguei, é totalmente contrário ao que se espera de um consultor, que precisa ter proatividade, curiosidade intelectual. Eu não. Então, no início, para mim, eu não entendia isso. Não entendia. Chegava lá no projeto de consultoria, vamos lá, tô aqui esperando. A gente vai fazer isso, beleza. Então, o que é pra fazer isso? Vou fazer o que me pedem. Aí, quando foi ver a avaliação, eu falei assim, cara, minha primeira avaliação foi muito ruim. Eu quase rodei. E eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado. Por quê? Porque eu fiz o que me pediam. Assim, esse é o seu problema, você faz o que te pedem. Só. E isso, pra mim, me causou, no início, uma certa animosidade. Eu falei, putz, cara... Isso não é pra mim. Que bosta, né? Isso não é pra mim. O que tal... E que eu sobrevivi, deu certo. Não rodei, tive avaliações boas depois. Melhorou nisso, né? Então, melhorei. Foi essencial na trajetória, pô. Exato. Então volta. Cara, como que eu não vou... Putz, eu olho pra trás e, porra, foi incrível. Mas gerou uma certa animosidade. Então isso é importante trazer. Bro, isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, hoje você CEO há muito tempo já e, tipo, ninguém te manda nada, tá ligado? Você decide tudo, tá ligado? Exato. Então, tipo, acho que proatividade deve ser as coisas das suas melhores habilidades hoje em dia, né? Porque senão eu vou ficar aqui, né? Fazendo nada. Tô aqui esperando alguém me mandar, né? Mas acho que naquele momento, cara, é muito louco. Eu não entendia. Imagina. Como que eu tô fazendo tudo que me pedem? Mas exatamente esse é o problema, né? Mas então teve um pouco dessa animosidade. E esse negócio impacta. Como você se engaja com o resto ali, né? Ao longo dos outros projetos. Esse fator composto com outro, que foi... hoje eu consigo entender que eu sou um cara muito bagunçado. Muito bagunçado. Desestruturado. Putz, mas como você... Eu me apoio em outras pessoas, em ferramentas, em artefatos, em cerimônias, para conseguir me organizar. Mas eu sou muito bagunçado. Como tudo, tem os dois lados da moeda. O fato de ser muito bagunçado faz com que eu seja um louco, insano, bora. Mas eu sou muito bagunçado, muito desestruturado. E isso em consultoria é muito difícil, muito problemático. Cada uma tem a sua forma de avaliar, mas um consultor, você, cara, estou prestando serviço para o cliente, o projeto tem que estar perfeito. Isso não é negociável.
E aí tem um negócio que chama Zero Defect Analysis, ser avaliado em relação à sua capacidade de fazer Zero Defect Analysis. Eu era péssimo nisso. Péssimo. E você consegue investir no desenvolvimento de tudo. Você consegue. Todo mundo pode evoluir. Indiscutível. Depende do nível de esforço que você coloca. E eu colocava um esforço muito grande nisso. E isso me fazia sofrer muito. Em fazer o negócio ser perfeito, em o modelo e tal. Eu não sou bom para isso. Não sou. Não sou bom. Perfeccionismo. Sou atenção péssimo. ao detalhe, assim. Não sou. Zero atenção ao detalhe. Não sou. E desisti. Depois falei, cara, não quero. Me drena energia. Então eu trabalho tento ter de alguma forma, e que bom que hoje eu posso me dar o luxo, né, de pensar na organização, no time, na governança, em uma estrutura que consiga equilibrar aquilo que a gente faz mal, para o negócio pode dar merda, né? Como que pode dar merda? Então, como é que a gente pode se organizar? Então, para mim, esses dois aspectos foram os que me fizeram ali, na BEM, sofrer muito. E para mim era muito difícil. Não era natural fazer um modelo no Excel e ter que voltar e olhar e ver se ele está perfeito. Detalhezinho ali e tal. Assim, para mim isso era muito, muito difícil. Mas, pô, imagino que você evoluiu nisso também, né? Cara, a gente sempre evolui. Mas isso não quer dizer que para mim seja fácil me comportar para evitar que essas coisas aconteçam. Tá num lugar onde o teu sucesso depende disso, né? Essa é a principal habilidade que você tem que desenvolver e tal, né? Posso dar um exemplo? Eu não gosto de to-do list. Não gosto. Tento, de tempos em tempos. Cada, talvez, ano, começa uma to-do list nova. Não faço. Cada um usa seu... Pô, como que você se organiza, né? Eu me organizo com meus não lidos em WhatsApp, e-mail, Slack e afins. Assim como eu me organizo. Cara, eu faço a mesma coisa, sabia? Eu não também com o to-do list também. Tento to-do list, cara, de tempos em tempos. Porra, mas como é que você escreve? Eu mando uma mensagem pra mim mesmo. E é assim que eu me organizo. Assim, é a minha forma prioritária de organização. Cara, é o que é. Você usa um Superhuman da vida ou não? Não uso. Eu já comecei a testar alguns desses também pra ver se dá uma ajudada. E eu tenho certeza que daqui a pouco tempo já testei alguns. Ainda não engajei. Tenho certeza que vai melhorar. Pra mim. É feito pra gente, né? Pra mim. Esse tipo de é pra mim, porque... O AI ainda e tal. Né? Exato, então... Eu tô muito no Notion Mail agora, cara, que fizeram a cópia do Superhuman só que de graça, tá ligado? Tá bacana. Mas eu tenho um amigo que ele faz isso, assim, tipo, ele fala assim, ele se organiza pelo e-mail também, só que, tipo, tem um negócio, tipo, pô, isso aqui eu vou fazer depois, aí ele dá snooze, tá ligado? Aí o e-mail Por exemplo, depois de um tempo. Isso também. Então, uso esse tipo, mas eu nunca tive conforto por muito tempo, mais que 6 meses, com certeza, uma to-do list, por exemplo. Então, e teu WhatsApp zerado? Zerado, cara. O meu também é zerado, bro. Zerado. Eu vejo alguém com 120 mensagens no lido, eu fico assim, como você sobrevive, cara? Olha aqui, hoje eu estou com 6. É que eu tô aqui. Não, eu tô aqui também gravando, eu tô com 16 agora, mas eu tô agoniado, sofrendo. Tá ligado? Não, zerado. Assim, porra, irmão, eu tô devendo alguma coisa pra alguém, tá ligado? Exatamente, é isso. Então eu uso o WhatsApp como to-do list. Cara, você acabou de tirar... E às vezes dá problema, né? Tirou um peso da minha cabeça aqui, cara. Eu falei assim, nossa, mano, deve ser um lixo, tá ligado? Parece que todo mundo é bom de to-do list, eu sou ruim, cara. Eu sou péssimo, cara. Cara, não, eu tenho futuro ainda, então, pô, graças a Deus. Tá, e aí, cara, chegou no MBA, foi pra onde você foi? Fui pra Harvard. Harvard, legal. E pô, processo? Pra passar? Eu só passei lá. Só lá. Aplicou pra Columbia, Stanford? Apliquei pra Columbia, não apliquei pra Stanford, apliquei pra MIT, apliquei pra London, apliquei pra Wharton, não passei. Pô, que bom que passou nessa aí, então, né? Só passei em Harvard, cara. E aí, cara, a Business School? Cara, não é muito diferente o conteúdo de um curso de administração de graduação. O que faz diferença é o estar ali com aquelas pessoas e ter o tempo para viver aquilo ali. E Harvard tem aquele negócio de ser 100% das aulas estudo de caso. Isso significa que você vai chegar na aula e o professor vai conduzir uma discussão. Você tem que ler. Eu gostava. Tinha gente que odiava. Eu gostava muito. Eu devo estar no 1% das pessoas que leu todos os casos. Disciplina. A galera chegava lá de improviso, assim. Às vezes, especialmente os americanos tinham mais facilidade. Ou não, os americanos não, mas as pessoas com fluência em inglês, você acaba tendo mais facilidade para, né, desenrolar. E, cara, o método, ele é feito para te jogar nesse tipo de situação. Então, tem seu motivo, na verdade, que eu admiro e respeito os caras fazerem isso. Cara, tô aqui, ó, tô
tô largado e vou participar sem nem ter lido. Eu nunca dei conta, morria de medo. Meu inglês era bem ruim, fui aprender mais depois, trabalhando. Lá não foi o maior desenvolvimento, não? Certamente teve uma aceleração, mas principalmente no Viva Real, trabalhando com o Brian, que é americano, né? Que era fundador, CEO, e com ele a gente falava inglês. Então ali o mais aprendi inglês foi com o Brian. Mas era sofrido, você tá na aula e metade da nota é participação em aula. Então é parte que o professor faz, eles têm um método, né? Então no final da aula, o professor vai lá e anota. Teu nível de participação. Vou te dar um pontinho aqui, 1, 2, 3, sei lá qual que é o método do professor, mas enfim, é isso. E aí é metade da nota. Então era sofrido. E aí, metade? Metade é prova. Prova ou trabalho, mas normalmente prova. E, cara, comparado assim, como que era o método Salada Bem nesse treinamento? Assim, era mais aula? Era também trabalho mesmo, desafio? Projeto? Cara, era uma mistura de aula, não, mas aí era tradicionalzão. Aula e projeto, né? Então, modelagem, você tem que fazer um modelo. Então, aula, modelar e projeto, vai lá e faz. Apresentação, mesma coisa. Aula, projeto. Apresentação oral, vai lá, a aula, método de treinamento, como você faz a apresentação, e vai lá e faz. E comparativamente, assim, tipo, você acha que o case, sei lá, ele é melhor em geral, ele é melhor para coisas específicas? Eu não acho que o case ele é um método para criar discussão. Então, o que mais tem é discussão. Harvard, eu não acho que o 100% é o melhor, né? Assim, 100%. Não, o que você está fazendo ali é as pessoas discutirem. É menos relevante neste processo. Isso é um achismo, tá? Eu não acho que a escola fale isso. Mas para mim é menos relevante o que a escola quer fazer ali, é menos relevante o conteúdo e mais relevante o processo de discussão. Então, cara, se é para aprender, eu tenho certeza que ter um mix de metodologias, um certo conteúdo, com certeza vai ter algum outro mix que é mais interessante para as pessoas absorverem. Uma mistura de lecture com aula prática, com certeza. Então, esse negócio de estudo de caso é para priorizar a discussão. E Harvard tem uma crença muito forte que ser bom em discussão, que é o método americano, ser bom em discussão tem uma alta correlação com o sucesso dos seus estudantes. E quer dizer isso? Como que você mede? Aí tem as métricas de medir sucesso, que sei lá se é projeto, posição de liderança, capital gerido, patrimônio, né? Você tem aquelas métricas todas. Tem uma correlação super forte com discutir, conseguir argumentar, que é um método americano, né? De desenvolvimento, inclusive, de pessoas. É isso que eles estão querendo priorizar. Vamos colocar você ali, seu iletrado em inglês, por isso que precisa, né, ter algum tipo de nível de conversação, e a nota metade é essa. Então é isso que eles esperam. Vamos colocar aqui, e quero que você, depois de 2 anos, tenha tido capacidade de começar a se jogar e a falar. E discutir. Se a gente for olhar habilidades desenvolvidas, assim, eu tenho certeza que o pensamento crítico é algo que você desenvolve muito. Acho que, public speaking também é algo que você desenvolve muito. E precisa argumentação, talvez? Acho que essa questão crítica que você falou, argumentação e tal, então, negociação, acho o tema negociação mais amplo, tem vários aspectos, né, disso. É uma parte que é análise crítica, tem uma parte que é leitura, né, do interlocutor, a dinâmica de mercado de forma geral. Então, acho que esse aspecto de negociação, eu acho que ele é o mais de todos. Agora, dito isso, eu estou colocando um peso nisso, mas os cursos têm conteúdos. Então, é claro que tem conteúdo das diferentes matérias. A maioria dos MBAs é generalista. Mas a faculdade tal é mais focada nisso, a outra é mais focada naquilo. Sim, e por vezes as cadeiras que estão ali, elas têm uma quantidade maior naquele tema que faz mais, né, que está mais conectado com aquilo. Stanford é muito de empreendedorismo. Chicago, Columbia, Wharton, mais finanças. MIT, tecnologia, operações, alguma coisa do tipo. Harvard era muito para consultoria, assim ou não? Harvard se colocava como generalista. Então, de fato, tinha uma quantidade assim, de cadeiras nos diferentes tipos, seja finanças, operações, liderança, tinha empreendedorismo,
Agora, o principal era, sim, ao redor de liderança. Era o que Harvard queria, era liderança, formar líderes, né? Era isso. Então, cadeiras de gestão, de negociação, que por vezes estão conectadas a esse aspecto. Agora, dito isso, o primeiro ano é generalista, tem todas as matérias. Então, você vai, sim, estudar finanças e não quer dizer que você não tem o conteúdo. Você tem que ler em casa, tanto matéria quanto um caso específico aplicado. Contabilidade, controle, tá lá, tudo. Operação, estratégia, marketing, tudo. Tinha tudo. Então, você estuda tudo. Eu só acho que o mais importante que você aprende, que é mais, me parece, a essência ali, que é o mais valorizado, é esse aspecto que é mais comportamental. Tá lá na aula, tem 100 pessoas, você lê um caso sobre a empresa X do país Y, sobre uma função ou um problema Z, normalmente tem uma pessoa, um protagonista, como o pessoal fala no caso, beleza, vamos discutir aqui. Esse aqui. E aí, vamos lá, dá sua opinião, sim ou não? E o professor tem essa função de fazer chegar ali na frente, né? Eu tenho uma coisa que eu acho curiosa disso que você estava falando, assim, é que um traço que eu acho ruim para empreendedor é aquele cara que é muito focado em ganhar discussão, sabe? Que, em geral, tipo, não importa muito você ganhar discussão, o que importa é a verdade, né? Tipo assim, pô, você tem aquela ideia, você quer muito que aquela ideia vai, que ela seja feita e tal, tudo mais, e aí você convence todo mundo e, pô, se a ideia for ruim, mano, foda-se, tá ligado? O que importa é, tipo, fazer a coisa certa, assim. Então, tem uma galera que eu conheço que é muito, tipo assim, pô, discutidor, gosta de sempre estar ganhando a briga e tal. Você sente que isso tem valor, assim, de fato, ou... Cara, eu acho que tem valor. Eu não tô falando que é legal, mas eu acho que tem valor. Tem alguns aspectos, assim, pra tirar do ponto que você tá falando. Tem um negócio que é ser muito cheio de opinião. Opinionated, a palavra em inglês, que eu não sei se é como traduzir muito, assim, mas, cara, ser muito... A sua opinião sobre tudo. E, cara, pode não ser produtivo, né? Tá uma conversa, tá aqui, vamos fazer o projeto A. Ah, não, mas discutiu. Cara, beleza, combinou, bola pra frente e tal. Ah, combinou, bola pra frente. De novo, né? Então, você não precisa ser muito opinionated, você não precisa falar tudo que você pensa o tempo inteiro. Isso eu acho. Agora, tem um traço do ganhar argumentação, que é um traço meio próximo ali dos aspectos comerciais. Fazer venda. Sim. Deixa eu te convencer. Eu acho que isso é um traço fundamental para... E normalmente é com o CEO dentro de uma startup, nem sempre, né? Mas é um traço fundamental para startups que escolhem fazer a trilha de VC. Isso eu acho que é. Se vai ser o CEO ou não, normalmente é o CEO que faz uma grande parte desse processo de venda. Né? Você está vendendo uma ação da sua empresa para alguém. Normalmente é isso que você está fazendo. Então, eu acho isso relevante. Então, alguém que tem uma capacidade de vender melhor, quem vende esse computador melhor do que o outro, é bem possível que esse cara vai ter mais sucesso nesse processo. Agora, não depende do contexto e do traço e do momento, né? Então, acho que é só ser um cabeça dura por si só, não necessariamente pode te ajudar a chegar a conseguir vender o computador. Eu sou tão oposto disso que você fala isso, eu já fico assim, não, faz sentido mesmo, tem razão, tá ligado? Mas... Pô, você tem que ficar bom em todos, né? Que é tipo assim, pô, você tem que ser bom de conseguir passar os pontos quando você tem que passar, mas também, cara, aprender com o que o outro fala pra me refinar o teu ponto e cada vez ter uma opinião mais honesta, né? E esse é o playbook que eu, de fato, acredito. Esse é o difícil, né? Acho que você trouxe a galera toda aqui. Seu irmão, o Vitor, esses caras que estão no outro nível de entender navegar essa dinâmica. E normalmente é o que é normalmente associado ao traço de sucesso, é o cara que sim tem uma opinião super forte, mas a super forte é normalmente muito embasada, que tem um traço e um raciocínio absolutamente forte, que, cara, transcende a racionalidade. Cara, às vezes eu consigo até falar sobre, às vezes eu nem consigo, eu só sei que é assim. Que pode ser muito opinionated e, porra, ruim. Por outro lado, são essas mesmas pessoas que conseguem ser convencidas de opiniões lógicas, racionais boas, com as quais eles não concordavam. Então, assim, conseguir colocar esses dois juntos, uau, né? Incrível. Putz, eu queria investir no cara desse sempre, claro. Pô, o cara é super forte, convicto, mas que ajusta quando tem uma outra opinião e que ele não fica só contrário porque precisa ser contrário. Porra, legal. Isso é incrível isso. Pô, muito, né, cara? Tem toda a razão. Eu vejo muito esse traço. E aí, cara, você faz um MBA, você faz um estágio, alguma coisa? Cara, eu cheguei lá, eu
eu tinha um objetivo, achar outra coisa para fazer. Então era esse o grande objetivo. E quando você chega no MBA, cara, você tem muita opção. Em todo MBA, porque tem muita gente e é uma turminha seleta, então chegam as empresas todas, os diferentes, né? Tem muito evento de recrutamento para empreender. E são 2 anos, cara, é um tempo muito longo. Porra, vários lugares eu fui, não fiquei 1 ano. Então, assim, 2 anos é um período muito longo para você aprender, experimentar, ter acesso. Então, eu cheguei querendo, e lá tem os clubes, e tem os grupos e tudo mais. Então, eu cheguei e vi que tinha o tal do clube de empreendedorismo. Naquela época, 2009, não era um momento que tinha muita startup / VC no Brasil, então o ecossistema daqui era muito pequeno. Tinha nada, né? Inclusive. Exatamente. Então, eu buscar pé, sei lá. Então, 0 era a minha referência. Mas lá já era um negócio muito relevante. Então, lá eu comecei a me envolver com tudo isso, e os diferentes tipos de clubes, e comecei ali a ver que era possível criar uma empresa sem ter dinheiro, sem ter pedigree, sem ter nada. Falei, caraca, como? Dá pra fazer. Você pede e o pessoal dá dinheiro. Com pouco dinheiro, você programa. Você é engenheiro, sou engenheiro. Porra, programei alguma vez na vida lá na faculdade. Depois não, mas, porra, dá pra fazer. Mas do VBA fazia qualquer coisa. No VBA eu fazia uns modelos, exato. Então, dava pra fazer. Então, você começou a... Enfim, resumo, me engajei e lancei um clone do Groupon ali na... Você conhece o Groupon? Sim. Muita gente não conhece. Você faz recrutamento hoje em faculdade, o pessoal não sabe o que é Groupon. Nunca ouviu falar do Groupon. Nunca ouviu falar do Groupon. E pra mim, uau, Groupon. Eu fiz um clone do Groupon. Lá. Então foi lá com uma brasileira, que era a McKinsey, a Cláudia, minha sócia. Ela estava 1 ano na minha frente. E foi a época, eu lembrei quando você falou assim, pô, nunca teve. Na verdade, naquela época, as empresas de consultoria, de forma geral, estavam postergando em 1 ano ou congelando a contratação dos seus consultores. Ela era McKinsey, ia voltar para McKinsey, mas a McKinsey falou, cara, volta daqui só daqui a 1 ano, depois de 1 ano que você se formar. Então, ela estava 1 ano na minha frente, eu cheguei no meu primeiro ano, ela já estava no seu segundo, ela falou assim, cara, eu vou ficar mais 1 ano aqui, vamos fazer algum negócio, que eu também estava querendo empreender, nos juntamos, e aí ela falou assim, eu fico meu primeiro ano tocando, depois que eu me formar, você vai estar no seu segundo, vai meio part-time aí, depois você fica full-time 1 ano depois, se tudo der certo, e aí a gente vê como segue. Resumo, começamos, passou 1 ano e não deu certo. A gente foi tocando, tinha umas dezenas de pessoas, teve uma onda legal que a gente surfou durante esse 1 ano. A empresa cresceu mais rápido no mundo, né? E aí, quando uma empresa cresce, normalmente a indústria cresce, empurra tudo. Então foi muito legal. O que você aprendeu? Cara, eu aprendi que eu gostei pela primeira vez de trabalhar em algum lugar. Você achou maneiro, assim? Eu achei maneiro. Pela primeira vez, exato. E eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Mas eu tinha uma dívida. E eu tinha dívida que não era pequena, né? Com $200 mil, sei lá. Que era o curso, mas tudo que se faz, enfim. O dólar tava baixo, pelo menos. Né? Tava. E aí eu não... Enfim, mas eu... Até hoje eu tenho um pedaço que eu peguei em empréstimo que eu tô pagando. Mas o resumo dessa história, eu não queria voltar para bem, eu tinha gostado desse negócio de empreender, tentei falar com um dos poucos fundos que existiam na época, que era Monax, falei com alguns outros também, mas só tinha um PowerPoint, não tinha nada, não toparam, e aí eu fui para quem bancava. Assim, cara, eu prefiro ir para algum lugar mais operacional, não consultoria, ver se eu fico mais perto de uma carreira mais operacional e tal, e aí eu fui para a Cyrela. A Cyrela estava recrutando trainee, pós-MBA, fui para a Cyrela e tinha um signing bônus. Esse signing bônus, eles pagaram a Bain. Então, eu transferi o dinheiro para a Bain, banquei minha dívida, e aí vendi minha dívida para a Cyrela. Aí, depois de 6 meses, eu não gostei, fui para o Groupon. Mas aí tinha dívida na Cyrela ainda? O Groupon bancou a dívida. Nossa. Aí, transferi minha dívida para o Groupon. Na verdade, era para ficar 2 anos, então fiquei 6 meses ali na Cyrela, passou 75%, fui para o Groupon. Fiquei 1 ano. Pô, nessa época quem tocava era o Ben, né? Como? O Ben Gleason que tocava ou não? Cara, o Ben, assim que eu fui pra lá, ele saiu. Foi logo nesse momento. Saquei. E o Groupon era o hype aqui do... Tava super na moda. E tal, pô, cheio de gente, jovem, trabalhadora e tal. Tava super na moda naquela época. Exatamente, recrutando MBAs e tal. E foi aí que eu tava falando com algum pessoal do MBA, com meus amigos, o pessoal de consultoria também tava indo pra lá. Foi aí que eu fui. Então, mas eu fiquei 1 ano lá também. Lá, eu fui depois do IPO do Groupon. Então, já tinha
passado pelo pico, estava no momento mais desafiador, ainda assim foi uma experiência legal. Mas eu estava querendo empreender, então o tempo inteiro eu estava tentando empreender, e aí chegou o Viva Real, porque eu estava falando mais uma vez com os fundos, falando com a Monax, tem mais essa ideia, mais esse PowerPoint, não sei o quê. E eles falaram, não vamos investir no seu PowerPoint, tá ruim. Mas o Brian, fundador do Viva Real, a gente acabou de fazer o Series A nele aqui, e precisa de alguém para tocar vendas, e talvez faça sentido para você. E foi aí que eu fui, logo depois do Series A, em 2012, sem tendo passado nem um ano no Groupon, nem 6 meses na Cirela, e a dívida? Nessa bagunça toda, com a dívida. Mas aí a dívida eu fiquei 1 ano no Groupon, aí foi 25% mais um pedaço, sobrou um pedaço, e aí eu banquei. Aí eu fiquei, aí eu já tinha algum dinheiro para pagar. E aí você tá pagando as parcelinhas até hoje? E aí eu tenho uns financiamentos nos Estados Unidos que eu tô pagando, que eu pago usando a Nomad, ACH Pool, direitinho na conta lá, bonitinho. Nem se preocupa, né? Não, Molezinha, super fácil. né, cara? Hoje tá conectado. E quando você chegou no Viva Real, cara, já tinha uma operação de vendas? Era uma bagunça? Viva Real tinha umas 30 pessoas, talvez. O dinheiro, o Series A, foi principalmente para expandir o Viva Real para outras cidades. Então, estava começando a expandir para outras cidades, mas a ideia era, modelo validado de assinatura de corretora imobiliária, crescer esse negócio. Era isso. Então, muito simples. Series A de 5 milhões de reais, talvez? Alguma coisa assim? Não? Bem possível. Bem possível que tenha sido algo do tipo, nem me lembro. De hoje em dia, deve ser. Cara, bem provável. Nem me lembro, mas deve ser alguma coisa do tipo. Outros tempos. Ganhava quanto, bro? Quanto você entrou ganhando lá? Eu acho que 13 mil reais. 13 mil? Eu acho que sim. Talvez era o maior do salário quase da empresa, talvez, né? Sei lá. Eu acho. Cara, eu tenho 13 na cabeça, mas eu acho que era 13 mil reais. Bom. Era tipo metade do que eu ganhava no Groupon. Caraca, bro. Mas estoque. Mais estoque, Estoque. Que se pagou. Ao longo da vida, isso se paga. Mas foi isso. E fui tocar o comercial, e quando eu cheguei, meio que uma aposta, assim, morrendo de medo de não... Todos os lugares que eu fui fugindo, né? Fui pra fui pra bem. Fui porque não tinha outra opção. E agora você só gostou de empreender lá do Groupon que não deu certo. Exato. E aí depois fui pra Cirela, não. Aí fui pro Groupon, quero empreender, tá diferente também. Não gostei. Gostei, enfim, relativo, né? Queria outras coisas. E no Viva Real você achou? E no Viva Real eu fiquei quase uma década. Por quê? Até a gente vender, cara. Então, aí também, quando a gente coloca análise ali, muita terapia para entender, acho que, primeiro, o Brian é o responsável, né? Se não fosse ele, não teria ficado, e acho que o mérito é dele. O Brian, ele tinha um negócio que era... Ele também era um cara novo, né? Jovem, sem muita experiência, mas o método dele de gestão, ele falava, contrate gente esperta e deixe eles tocando. Leave them alone. Ele falava isso. Eu não penso assim exatamente, mas era o método dele. Mas funcionou no teu Funcionou para eu ficar. Funcionou para eu ficar. E quando eu cheguei, acho que a gente, de vez em quando eu falo sobre isso, quando eu cheguei, eu falei, cara, olha o que eu fiz aqui. Isso aí é 1 ano de Groupon, 6 meses de Cirela, tô fugindo dos lugares. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano eu não esteja aqui. E aí ele falou, talvez quem não te queira que daqui a 6 meses, 1 ano seja eu, porque o negócio de startup que pega dinheiro de VC é um one stepping stone. Talvez você seja um stepping stone para mim. Eu falei, cara, que legal, temos um combinado. Correto, hein? Daqui a 6 meses, 1 ano a gente conversa, beleza. Deu certo. Aí as coisas foram indo, foi ficando, cara, tá legal, tá funcionando, tá legal. E aí a gente foi indo. Não tinha tocado vendas, né, no seu história que eu tinha? No Groupon, eu nunca fui um vendedor diretamente, mas no Groupon eu fui tocar vendas. Fui ser um dos diretores comerciais, depois eu assumi toda a parte de vendas. Você se encontrou com gestão, assim, e tal, lá já? Cara, eu gostei. Não necessariamente de vendas em si, mas o processo inteiro de gestão, de forma geral. Então você não diria que um bom head de vendas tem que ser um bom vendedor? Eu não acho que um bom head de nada tem que ser um bom nada. Eu acho que o gestor, ele idealmente ele sabe fazer aquilo, mas não necessariamente a habilidade vai ser a mesma. Se eu fosse um bom vendedor, pode ser que me ajudaria a ter sido um gestor melhor em alguns aspectos, mas não necessariamente o gestor ele vai ser um cara que é o estrela da função que ele gerencia. O que faz um bom gestor? Acho que aí uma pergunta ampla, né? Você tá bem, né? Marília Gabriela, hein, coisa cara? boa aí, vai. Cara, O que faz bom gestor? Entregar resultado, tá ligado? A galera não se pedir demissão. Tem um contexto, que é o contexto de crescimento acelerado, que é absolutamente desafiador.
porra, crescimento é um negócio que mais cria caos na empresa. Bagunçou, mudou, sinto muito, mudou, bola pra frente. Então, tem alguns aspectos. O primeiro, para todo mundo, mas que para o gestor eu potencializo, é a capacidade de navegar na ambiguidade. Em vendas, você tem que vender um negócio que você não tem, porque mudou, e o concorrente, né? E vai lançar um outro produto depois, e mudou de novo. Então, a equipe de vendas, ela por vezes, ela fica mais vulnerável nesse ambiente de alto crescimento que vocês estão mudando, do que em um ambiente mais estável, que o produto é mais ou menos o mesmo sempre, etc. Então, um aspecto da equipe de vendas com o qual eu me solidarizei naquele momento, que eu entendi, e que é muito difícil para quem não passa por isso, e você sabe porque você fez isso também, você teve que lidar com isso, assim, cara, você fica refém da sua palavra quando você está vendendo alguma coisa. E as pessoas não entendem isso. Então, dentro da organização, se você é um gestor de alguém ficar refém, assim, cara, você sente a dor, né? O cara promete alguma coisa pro cliente, você diz assim? Você promete alguma coisa, está vendendo rápido, muda o produto, muda o sistema, muda o preço, muda tudo. E aí, você que tem a responsabilidade de assinar um contrato, pode ser de papel ou não, mas de boca aqui, estamos aqui negociando. Cara, esses contratos, essas relações humanas que dentro da empresa acontecem, cara, se eu sou um cara do marketing, vou falar com um cara de vendas, vamos fazer não sei o quê, você tem ali, você pode hold people accountable, você pode, cara, temos um combinado, vamos rever. Você faz com o cliente, você não tem esse mesmo ambiente seguro. Então, você fica mais vulnerável nessa relação em uma empresa que está construindo um negócio que não existe. Porra, cara, é cruel com um cara que está na ponta. Então, tudo isso para dizer que para o gestor de vendas dessa equipe conseguir lidar com isso, ele precisa ser capaz, no meu entendimento, para ser um bom, de entender isso, de entender essa dinâmica. Assim, cara, você precisa ser capaz tanto de se solidarizar com a equipe que está muito refém, ao mesmo tempo, assim, cara, vai mudar de novo. E sinto muito. E realmente não vai ser fácil. E se quiser que seja mais fácil, é possível que não seja aqui. E acho que ele precisa ter esse entendimento para conseguir navegar nessa ambiguidade, porque é muito louco. Cara, uma coisa que eu sofri muito tocando em time de vendas, assim, é como os caras são bons de dar desculpa, né? Qualquer coisa que, assim, pô, mudou, qualquer coisa, né? Por isso que eu não tô vendendo. A culpa é sua que eu não tô vendendo, tá ligado? Acho que são dois lados, talvez, do mesmo tipo de... que é a argumentação, né? Que é negociação. Eu não generalizaria. Eu entendo que existe. Mas aí volta para o ponto. Cara, como as coisas mudam muito, o tempo inteiro, vai ser difícil mesmo. Então, acho que como os projetos de longo prazo. Cara, você precisa, para minimizar esse problema, a melhor forma é conscientizar antes. Então, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. O produto é ruim. É ruim. Normalmente cara, ele é limitado. Ele pode ter alguns aspectos que são bons. E, na verdade, para que dê certo, precisa ter algum aspecto que seja bom. Mas tem vários outros que são ruins. Cara, hoje, o pessoal bate numa startup nova, que ninguém nem conhece. Cara, qual que é a chance de ser fácil vender? Não é fácil, não vai ser fácil. Então, acho que tentar ter compartilhar esse desafio com a equipe, eu acho que deveria ser parte mais fundamental da gestão. Eu estou falando vendas, porque é de onde eu fiquei muito tempo, você está aqui também. Isso se aplica para os outros times também, né? Essa inconstância, essas mudanças. Uma empresa que muda muito, cara, mudar vai causar problema. Mudar é problema. Mudar, ninguém gosta de mudar. Não é da nossa essência. Não é natural. Então, a gente quer estabilidade. Se o negócio muda, vai dar problema. Então, as pessoas travam, ficam paradas, né? Ficam assim, pô, vai mudar de novo? Será? Pô, será que eu faço mesmo? Será que... E, pô, você tem que conseguir fazer mover, né? E tem que estar conseguindo entregar resultado mesmo assim. Exato. E, pô, rodava muito, assim, vendedor, cara? Tipo... Cara, rodava. Acho que... sim. Eu não tenho uma... Eu não tenho uma métrica, não me lembro, assim, de falar se era menos ou mais, assim, que a indústria. Mas, de forma geral, o turnover em equipe comercial, ele é maior, né, do que de outras equipes. Mas sim, roda muito. O que você mais se desenvolveu, assim, nessa época? De habilidades, assim, que você carrega pra hoje, talvez? Acho que ali no Viva Real foram
4 anos, eu entrei 12, 13, 14, 15, 16, virei CEO, foram 3 anos e meio, mais ou menos, até eu ser CEO, 3 anos e meio a 4. Eu virei CEO do Viva Real, e aí depois a gente teve a fusão com o Zap, uns 3 anos depois os últimos 3 até fazer a venda da empresa. Então foram, acho que 3 ciclos assim, muito claros, assim, né? Um gestor não CEO em grande parte de vendas, depois CEO da empresa e depois a fusão dessa empresa maior. Acho que cada uma teve um pouco ali. Na primeira foi claramente essa parte de gestão de vendas, que é um negócio que não tem muito playbook, você vai ler. Quando tem um método com gestão e números, mas essa parte mais que eu entendo que é mais vida real, numa empresa que cresce muito, que é bagunça mesmo, etc., não tem muito. Então, acho que ganhar um conforto de lidar com esse ambiente de ambiguidade na construção de uma equipe que tende a ser de muita gente, né? Quando a gente fala B2B, SMB, né? Empresa pequena, média pequena, é um negócio que eu acho não tinha playbook. E aí eu gostei muito, que aí essa parte analítica ficava comigo. Então, pensar a respeito disso e construir qualquer que seja a sua metodologia de gestão, e construir as equipes, e criar os incentivos, e fazer a manutenção, especialização ao longo do tempo, foi muito legal, muito legal. Eu gostei muito. E aí você vira CEO? Eu virei CEO substituindo um fundador carismático. Puta desafio. E, pô, uma cultura que não era a sua cultura, né? Cultura que não era minha. Você Exato. Mudou ou você se adaptou? Quando a gente começou a trabalhar nisso, no processo de sucessão, foram anos antes de acontecer. Então, em 2014, o Brian chegou e falou... 14. Assim, cara, acho que você é o meu sucessor, vamos trabalhar para que seja isso. Não é uma promessa, mas é como eu imagino que vai acontecer. Aconteceu 2 anos depois, em 2016. A empresa estava super bem, na época não tinha trabalho remoto, isso não era um negócio. Então, o Brian, que é um americano, estava há 10 anos fora, quis voltar para os Estados Unidos, então estava se organizando para isso acontecer, e se organizou para que fosse, inclusive, no momento que parecia ser o mais tranquilo, que as coisas estavam indo muito bem. Então, não tinha problema na empresa. E aí, a gente foi, então, trabalhando sem saber exatamente quando aconteceria. E eu não tinha experiência, enfim, muito difícil você ter esse tipo de experiência prévia, né? Aprender sobre um processo de sucessão. E a gente teve o apoio de várias pessoas, times, assim, mas teve uma pessoa que era uma coach lá, uma PhD em comportamento organizacional, que foi indicada pelos fundos lá de fora, dos Estados Unidos, que fala, cara, natural, a empresa cresce, passa por desafios e de gestão, de liderança, desenvolvimento, e é comum usar esse tipo de apoio, e ela nos apoiou antes desse processo de sucessão, o time de liderança, executivo ali, a trabalhar junto, conversar, desenvolver e tudo mais. Então ela já estava trabalhando com a gente como time, e aí depois desse momento, né, falei, pô, vamos trabalhar nisso, aí ela começou a nos ajudar, nós dois. Então a gente teve um processo de coach ali, altíssimo nível, que é uma mesma pessoa que trabalha com várias das grandes startups aqui no Brasil depois, assim, porque os fundos são os mesmos, acabam indicando para todo mundo. E foi um processo de aos poucos... Dá público pra mim aí, cara, foi bom, cara. Ela é americana, se chama Lynn Valdeira, mas enfim, ela sou super... Chama Lynn Valdeira. Assim. Não, ela vinha. Ela vinha, esse negócio de remoto não existia, não. Ela vinha e a cada X meses vinha, passava com a gente, ou a gente ia pra lá. Cara, então, pra mim, especificamente, eu e o Brian, acho que tinha algumas coisas que a gente identificou. Acho que pra mim foi muito mais marcante do que pro próprio Brian, né? Porque eu que era o principal problema a ser resolvido. Cara, eu era um cara que não era fundador, que ia ter que substituir um fundador carismático, construir um negócio, vou ter que estar ali numa posição. Eu vim de uma essência ali, com uma experiência muito focada em construir um time de vendas, numa empresa com um branding, uma aura de tecnologia, de produto, que é totalmente diferente, que é diferente. E tinha esse aspecto meio comportamental, inocente, inexperiente, de que eu iria ter que fazer a gestão de certas pessoas e o que significava isso, principalmente para aquelas pessoas. E a gente foi, ao longo do tempo, pensando nesses aspectos todos. Teve um momento, ao longo desse processo, que a gente vai entendendo, quem são as pessoas? Você não tem uma relação boa com tal pessoa. E aí?
Quero reger alguma coisa. Assim. Por exemplo. E aí, né? Como lidar com isso? Se você for suceder o Brian, será que você não deveria se aproximar dessa pessoa? Você vai ser gestor dessa pessoa, você deveria, né? É óbvio, é óbvio. Então vamos criar não é forçado, mas o que são possibilidades? Será que faz sentido criar um one-on-one com essa pessoa? Talvez um almoço, né? Por esse lado, e assim por diante. E aí tem processos que são mais introspectivos, né? De reflexão e tal. Então, para mim, uma ficha que caiu muito forte foi quando eu estava lá, eu com os meus pares, o Brian CEO, e numa dessas conversas caiu a ficha de que Lucas daquela época, não aceitaria ter o Lucas daquela época como chefe. Isso me deixou em choque. Porque eu não toparia responder pra mim. Eu topava responder pro Brian. Pra mim, eu não toparia. Por quê? Porque eu era muito escroto. Muito escroto, muito intolerante, muito tóxico e algumas outras coisas. Não, como que isso se manifestava, cara? Dar alguns passos para trás. Quando a gente construiu, quando eu me juntei, o Brian tinha co-founders, e aí eu me juntei, eu fui um dos primeiros ali executivos que veio, né, respondendo pro Brian, e aí veio um grupo de executivos, e aí criou uma cultura, uma empresa que tinha fundadores e executivos, inexperientes. E, naturalmente, fundadores com ambições, comportamentos, expectativas diferentes de MBA, recém-formado, hungry, que quer fazer acontecer. E a gente não trabalhava bem com os co-founders ali. Não trabalhava. E isso gerava, naturalmente, fricções. E a gente não comunicava bem. E o Brian não era pessoa experiente também para lidar com esse tipo de desafio. Até por isso é o pessoal externo. Mas era muito comum, nós com os nossos 20 e alguma coisa anos, 30, era comum um comportamento tóxico, político, de minar um do outro. Era comum. E, aliás, hoje eu falo muito tranquilamente, depois de muito tempo, em retrospecto é fácil, mas isso, na verdade, depois que eu fui aprender, que é o mais comum em times daquele perfil, que tem cofundadores que não têm experiência, com executivos que não são executivos de fato, que estão tendo experiência e que não conseguem conversar e não entendem o valor de construir o time, porque esse é o tipo de coisa que você só vai ver no longo prazo. Depois que você passa e tudo mais. Então, assim, acho que as coisas se manifestaram com comportamentos que, por vezes, não eram os mais produtivos. O quebra-pau pesado com os peers, basicamente. Aconteceu. Aconteceu. Tipo, você falou assim, cara, para de ser burro, tem que fazer essa feature aqui, que se a gente fizer essa feature, vai vender mais, tá ligado? Eu acho vai aumentar a receita. Eu acho que alguma coisa desse tipo. Mas sim, é isso. E, na verdade, se isso acontecesse, seria até melhor do que não falar com o cara e ir lá falar com o Brian. Pô, que bosta. Top-down no cara. Por exemplo, exato. E não conseguir conversar a respeito, né? Que é um negócio que é óbvio. É óbvio. Naquela época, pra mim, não era tão óbvio. Mas acho que o resumo, assim, esse é um aspecto. Tem outros, né? As pessoas... Cara, quem é o seu gestor é importante para você, né? Quem que você vai se inspirar. E se eu tava aqui do lado de vários pares, se qualquer um deles se tornasse meu gestor, é diferente do Brian, que foi o cara que é um fundador, inspirador, que legal, construiu, que, putz, eu quero ser esse cara, quero estar com esse cara, né? Então, era super difícil. No fim, deu certo. Ninguém pediu demissão desses que estavam ali. Um dos cofundadores, que era o Thomas, tinha saído, voltou. Cara, deu certo. Deu certo, né? Deu certo. Claramente E no fim também, exato. Então, foi legal. Mas é sofrido, assim, e pensar a respeito dessas coisas todas, cara, hoje, olhando pra trás, é muito mais fácil, né? Pô, já aconteceu, você aprendeu e tal. Mas na época, toma um tempo pra você aceitar. Eu não me lembro quanto tempo foi, mas isso pra mim foi muito claro. Tinha uma pessoa que era a Renata, era a minha par. Sou muito próximo, a gente trabalhou junto há muito tempo, que também tinha sido consultora, que também também fez MBA em Harvard. E a gente era par. Eu tocava vendas, ela tocava ops. Em um dado momento ela responderia pra mim, cara, um saco, né, pra ela. Eu entendo, totalmente. Somos próximos, evoluímos, sim, mas, putz, cara, imagina você que você tem um par, que é seu amigo. Agora você vai ser chefe, né?
Pois é. Cara, muda a relação. Tive esse conflito e saí da empresa. Então, é desafiador. Então, acho que esse é o ponto. Então, tem que lidar com essas coisas ao longo do tempo ali, a gente vai testando. Enfim, então foi um processo. Ô, bro, a gente devia ter bocado mais horas aqui. Eu tenho 15 minutos pra falar de Nômade só agora, velho. Putz, cara, eu consigo passar mais uns 5 se for o caso, não tem problema. Mas vamos lá, vamos, cara. Então, bem, faz a fusão com o Viva Real, com o Grupo Zap, e vira o Grupo Zap, e aí faz a venda pra OLX, né, por 800 milhões de reais, foi isso? 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, então foi 600 milhões de dólares, né? Isso. Pronto, maravilhoso e tal. E cara, quando fez a fusão com o Grupo Zap, assim, meio que tipo, sei lá, quando já fez o deal, era óbvio que você ia tocar a parada inteira. Na negociação já tinha sido conversado isso, que eu ia ser a pessoa que ia tocar. E com a OLX também? Não, aí na venda para o OLX, eu saí, né? A gente vendeu. Tu saiu na venda já, não ficou isso, um bom tempo eu lá. saí na venda. Eu saí na venda. E aí você saiu e já foi direto pra Nômade? A gente assinou a venda em em março de 20. Foi início da pandemia. E tinha um CAD para aprovar. Por causa do valor da transação e da concentração e tudo mais. Então, do monopólio que virou o mercado. Você não pode falar isso. Então, não tem monopólio, cara. Olha o Google aí. Tá louco, nada a ver. O Google. Mas boa, continue. E aí tinha essa aprovação, mas a gente não sabia quanto tempo ia precisar para aprovar. Ainda mais que a pandemia. Cara, você tem um processo, né? Um tempo e tal. Mas assim que assinou, uma coisa que aconteceu foi que o negócio prosperou muito rápido. Curioso, tem negócios que deram bem na pandemia, negócios que deram mal. Esse foi um negócio que se deu bem. Mas separadamente se deu bem, assim, antes de juntar, ou meio que antes do CAD aprovar já estava trabalhando junto? Não, você assina, o que acontece é, eu assino, você não pode juntar nada, 100% separado. Aí você tem que esperar o CAD aprovar para que a transação seja concluída e pague bonitinho. E existem cláusulas no contrato que, em casos de exceção, tipo uma pandemia, se o comprador não quiser, pode dar para trás. Pode dar para trás. Então, claramente tinha essa preocupação. Mas como o negócio prosperou ao longo da pandemia, então rapidamente a gente ficou tranquilo que ia dar certo. E aí eu comecei a pensar em outras coisas. E aí estava falando com alguns fundos, e aí nesse momento a Monax, que era um dos fundos com os quais, né, a gente tinha uma relação, estava fazendo um seed, tinha feito um seed ali, na verdade, na ideia, que era a Nômade. E aí eu falei assim, pô, Lucas, tem um pessoal aqui querendo fazer um negócio que é tipo um banco lá fora e talvez faça sentido para você. Talvez case, inclusive, o tempo aqui. E aí foi isso. Aí eu Tava bem começandinho a Nômade ainda, assim. Tava. Era o Patrick, tem mais co-founders, não? Tem outros 3, Patrick mais 3, na verdade. E botaram você de CEO. Você acredita, cara? Como é que isso acontece, cara? Cara, Os caras estourados tiveram a ideia e falaram assim, não, vamos achar um cara aqui para fazer o trabalho duro? Cara, cada um escolhe o que quer, né? Eu gosto. Tinha os caras que não gostam de ser CEO, tem gente que cada um escolhe aí o que você quer, o que você não quer, como que você participa. Então, foi isso. Ninguém queria ser CEO ali. Quantos trabalham na operação hoje, assim? Quanto? Não, tipo, dos 4, né? Eu e o Gabriel, que é o CTO. Os outros 3 não mais. Então, tipo, no board, assim e tal? Então, são acionistas. O board é um pouco mais, uma figura talvez um pouco mais, é muito tranquilo, na verdade. Tem lá as cadeiras no conselho e tal, mas eles são observadores. E aí já começou levantando quanto? A gente levantou um seed de $5 em 2020. E foi por aí que você entrou, logo depois disso. Isso, exato. E aí em 2021 a gente levantou 20. E aí, ao longo de 21, era quando ainda estava a pandemia, estava difícil, mas no final de 21 teve a liberação das fronteiras. Foi aí que a viagem começou a acontecer. Estados Unidos tinha aquela quarentena, que você precisava ficar parado no México, República Dominicana, em algum lugar. Então, só liberou mesmo na virada de 21 para 22, que foi aí que as coisas começaram a avançar. Aí, 22... lá, vocês tinham o que de produto? Vocês começaram com a conta, não foi? Ou com o cartão? A gente lançou junto algumas coisas. A conta, o cartão e o câmbio, tudo junto, no combo. E, em paralelo, a gente era um advisor. Então, a gente lançou um robo-advisor, aquele produto que oferece uma forma simples de você investir, e eram produtos americanos, né? Tudo isso construído em cima de uma infraestrutura dos Estados Unidos para dar acesso ao mundo. Mas a gente lançou com isso e foi fazendo muita coisa em paralelo. Expandindo a oferta de investimentos, por exemplo. Mas a comunicação, as mensagens, especialmente nessa virada de 20 para 21, na hora que liberou, cara, vamos
focar super neste produto para viagem internacional. E aí a gente foi falando muito desse caso de uso, essa conta americana, esse cartão emitido lá para usar no mundo inteiro, o câmbio. Mas foi assim que a gente envelopou. E 22 e 23, a gente falou muito disso. Os principais benefícios ali, eu lembro que era, cara, economiza bastante no IOF, o câmbio também, pô, muito rápido, você conseguir ter uma conta em dólar para você receber dinheiro nos Estados Unidos também. Saving, né? O acesso é tudo digital, você abre direto pelo app, sua carteira de motorista. E aí a gente começa a construir um ecossistema com mais produtos. Você consegue ter um chip de telefone, que dependendo do seu nível de relacionamento, esse chip é de graça. Tem seguro viagem integrado, fecha pelo app. O chip eu já usei, mano. Pois é. O chip funcionou forte. Funcionou? Já legal. no Nubank não funcionou, não é mesmo? Pois é, mas eu evito falar da concorrência, todos estão por aí, mas enfim, acho que a gente tá aqui... Foi a minha experiência aqui, tô contando a minha experiência, tudo bem, cara. você pode contar o que você quiser. Então, pô, eu tô bem subido. Eu achei muito legal o negócio do level também, que você sobe, né, pra você conseguir ter acesso à área VIP, fiquei bem incentivado, Gastou um pouquinho para ter acesso à sala VIP. Conta brasileira também, né? A gente, para você ter acesso a esse câmbio, a gente tem uma conta Brasil aqui, que é uma porta de entrada. Né? Então a gente faz um Pix e cai o dinheiro aqui em reais. É natural que a gente expanda para cá. É parte do que a gente está fazendo. A parte que a gente está fazendo é começar a construir esse bloco aqui para vir mais para o Brasil de forma mais agressiva. E para quem que é o ICP para vocês, assim, quando estão pensando no produto? É tipo, é o brasileiro que viaja bastante, ou o brasileiro que mora fora? Existem formas de você olhar, quando você olha a renda, é o cara embaixo do private. É o cara que queria ser private e não teve acesso. Então esse cara aqui é o ideal. É o chamado alta renda, afluente, emergente. Esse é o cara. O que ele pode fazer? A gente lançou falando do momento da viagem. Putz, e investir? Cara, investir é um outro momento. Normalmente, 100% das pessoas que estão viajando para fora ou que potencialmente viajam para fora do país é o nosso mercado ideal. E ele pode usar o investidor que investe lá fora. Tem formas de você ver, a gente vê ele como um subsegmento dentro desse cara que viaja para fora. 100% dos brasileiros que entram num voo para viajar para fora do Brasil são nossos clientes potenciais. 100%, aquele avião inteiro. Alguns são mais do que outros, mas ali é muito sobreposto a esse perfil. E normalmente um cara que viaja para fora, ele já tem uma exposição à moeda de fora, ele já sofre com uma flutuação, ele já entende o que tem de impacto no patrimônio dele. Para ele faz sentido ter uma conta lá fora e começar a construir um patrimônio lá fora, né? E construindo um saving em moeda forte para diversificar, coisa que historicamente não era feito, não fazia. Então começamos assim, e aí o produto de investimento, com saving com a conta, vem naturalmente. Né? Então, hoje, 1/4 dos nossos clientes ativos tem contas de investimento em montantes ali. A maioria das pessoas não imagina isso. Ah, mas não é só viagem? Não. Hoje já tem um negócio que, quando a gente fez o nosso Series B em 2023, isso foi uma grande prioridade. Mais uma vez, quando a gente pensa do ponto de vista de total de clientes e o subsegmento que está aqui dentro, que os investidores são também viajantes, né? Mas eles estão aqui dentro, é claro que a maioria das pessoas conhece pela viagem. E aos poucos a gente vai construindo aqui esse território de investimentos também. Mas é um desafio contínuo, porque hoje a gente já tem muito confortável aqui esses territórios e esse grupo, e tem um novo, que tá bom, você está falando de vir para o Brasil? Em parte a gente, daqui a pouco, vai estar mais agressivo aqui também, mas são etapas que a gente vai construindo. Pô, muito bom, cara. E o cara que mora lá, ele recebe um salário na Nômade, tem esse caso ou não é muito... Não é um caso que a gente prioriza, a gente tem o caso do brasileiro que mora aqui no Brasil e recebe pagamento lá fora. E aí normalmente traz para cá. Esse a gente tem. Agora que mora lá, não. Hoje a Nômade é feita para brasileiros residentes no Brasil. Então, a forma como a gente construiu, os relatórios para imposto de renda, a parte de... Por vezes existem impostos que são retidos na fonte quando você faz uma aplicação, por exemplo. Hoje, a forma como a gente construiu é 100% focada em brasileiros que moram no Brasil. É uma oportunidade de expandir lá para fora, tá mapeado, mas não é algo que a gente faça hoje. De cada vez, né, cara? Então hoje para vocês... A gente já faz várias outras coisas em paralelo, mas essa a gente decidiu não fazer. E para vocês hoje, então, o negócio, cara, se tornar a conta principal do cara também? Ou... No longo prazo, a gente imagina que a gente tem sim essa essência de se tornar uma conta principal desse cliente que a gente já atende. Longo prazo, é isso mesmo.
Mas hoje você acha que não atende assim? Ou... Hoje, com certeza, ela não foi feita para isso, né? Hoje a gente tem produtos lá fora para um cliente que mora aqui. Então, é de se esperar que a frequência, o engajamento, o nível de atividade dos produtos de banking e de investimentos, que são normalmente as duas categorias, doméstico, façam mais sentido manter essa principalidade. Mas a gente está começando a vir para cá. Existem alguns produtos que estão começando a vir para cá. E o cartão de crédito local já tem, né? Ou não? Esse é o primeiro produto de banking, que é essencialmente um produto de infraestrutura doméstica. É um cartão de crédito Brasil. Tem uma base que a gente já lançou isso faz 1 ano e meio, mais ou menos. Um grupo de clientes. É um produto de natureza diferente, crédito, que exige outro tipo de músculo, né, na organização, outras habilidades, outra regulação por vezes, outros parceiros. E a gente está, como eu falei, 1 ano e meio. Então estamos aos poucos expandindo ambientes controlados. Uma próxima onda, esse daí deve começar a aflorar mais. E em questão de modelo de negócio, cara, hoje é majoritariamente interchange, câmbio, FII de investimento? Quando a gente lançou lá antes, por exemplo, quando estava falando ainda muito focado nas viagens, 22, 23, era quase exclusivamente um FII no câmbio e o interchange no uso do cartão, quase 100%. Hoje, isso daí deve ser 50%. Aí tem float em dinheiro que fica no banco, tem o produto de cartão de crédito, tem outros serviços bancários diversos, às vezes algum serviço de transferência, ou em investimentos tem outras linhas de receita, mas aquilo que era lá naquela época tudo, hoje é menos da metade. E até agora vocês levantaram, cara, quero falar, mais de 200 milhões de reais. A gente levantou 120 de dólar. 120 milhões de dólar, então, pô, mais de 600 milhões de reais. Tá maluco, irmão, os caras muito estourados, velho, muito foda. Você vai estar com a receita, pô, com tanto que você levantou, então o negócio tá, pô, bem maneiro, né? A nossa receita é mais do que o valor que a gente levantou hoje. A gente anualizou, tá com mais de 100 de dólar, crescendo 100%, gerando caixa. Gerando caixa? Gerando caixa. Nossa, inacreditável, sério? Caraca, bro, tá estourado. Ele vai levantar muito mais. Fintech tem que ficar levantando, né? Não tem como. Cara, as ambições são grandes, mas depende do custo, depende da condição. A gente está nessa jornada, como eu falei, se você opta por fazer uma jornada com capital de VC, é bem provável que essa jornada vai fazer sentido se ela for contínua, com várias rodadas, com diferentes perfis. E então, sim, é um negócio que é parte de como a gente pensa, né, na forma de trazer capital para a empresa. Então a gente está sempre captando, estamos sempre comprando, sempre vendendo, sempre investindo. É assim que a gente pensa. Mas sim, devem vir outras rodadas pela frente. E cara, hoje majoritariamente B2C, né, o foco do... Majoritariamente B2C. Tem um pouco B2B para startup, como eu comentei, mas majoritariamente B2C. Tá bom, fechou. Vou fazer teu pitch aqui agora, ó. Assim, tá bom. Cara, uma das piores coisas quando você viaja pra outro país, cara, é quando você fica com aquela taxa otário na tua cara, sabe? Que tá todo mundo olhando pra você e fala assim, pô, esse cara aqui é gringo, esse cara aqui tá viajante, vou extorquir ele, vou tirar dinheiro dele. Isso acontece muito quando você mora em outro país. Especialmente quando você chega nos Estados Unidos sem você saber muito bem como acontecem as coisas lá. Então começa que são os brasileiros que estão te ferrando, né? Começa com o IOF, extremamente caro que você paga, começa com o câmbio exorbitante que você tem que pagar e, pô, pra piorar a história toda, cara, o teu cartão sendo recusado em tudo que é lugar e você sendo humilhado e ficando com cara de tacho. Então chegou a Nomad pra justamente resolver esse problema, né? Para você poder ser um brasileiro que viaja para fora e ter uma experiência de compra muito parecido com a dos americanos, tendo uma conta na região mesmo, cara. Se você precisar de um reembolso, tem para onde mandar aquele dinheiro. Você pode mandar dinheiro pro teu amigo que ele pagou alguma conta, tal. Você não precisa ficar como aquele gringo perdido que não tem acesso a serviço financeiro. E, pô, o negócio funciona completamente integrado com a tua realidade no Brasil. Então você consegue receber o dinheiro aqui, mandar dinheiro para quem você quiser aqui também. E, cara, o negócio vai extremamente rápido num câmbio extremamente competitivo. Então, a não ser que você esteja usando a Nomad enquanto você viaja, você é um cara extremamente trouxa. Tamo junto, galera. E não é por nada não, mas o público você descreveu exatamente quem assiste o GigaCast, pode ficar aberto aí, oferta de patrocínio também. Boa, vamos discutir, sempre tem oportunidade. Sempre tem oportunidade, né, cara? Ô, Lucas, muito obrigado por vir, cara. Devia ter marcado 4 horas pra gente fazer essa conversa, que eu tinha tanta coisa pra te perguntar ainda, cara, sobre tudo que você aprendeu, toda a gestão, todo o processo. Fiquei, sei lá, pô, parabéns, cara. Tenho muita admiração por você, você é um cara muito foda e obrigadão por vir, mano. Putz, obrigado. Fiquei feliz com o convite. Daqui a alguns meses, anos, a gente fala mais sobre
outros aprendizados, que aí a gente aproveita e fala de aprendizados mais recentes. Próxima rodada, você volta aqui, mano? Pode ser? Aí você conta da rodada e eu faço bem mais perguntas aí. Beleza, pode ser, fazendo. Excelente. Você quer, chat? Manda aí pra ele voltar, por favor. Boa. Obrigado. Valeu, cara.